O sol do meio-dia queima sua nuca, mas o barulho é o que realmente pesa sobre você. O mercado do vilarejo é um caos de sons, cheiros e movimento. Vendedores gritam os preços do peixe seco, galinhas cacarejam indignadas em gaiolas de bambu e o martelo do ferreiro bate em um ritmo constante. Uma batida metálica que parece o coração pulsante do lugar. Você se espreme entre as pessoas, sentindo o empurrão de um ombro aqui, o roçar de um cesto ali. O ar é uma mistura densa de poeira, suor e o cheiro adocicado de frutas maduras. Você finalmente alcança a barraca de sal, segurando com força o pequeno saco de arroz que pretende trocar. Sua atenção está focada no rosto enrugado do comerciante, quando de repente acontece. Não é um som, mas a ausência dele. O martelo do ferreiro para no meio de uma batida. As vozes dos vendedores se calam. Até as galinhas parecem prender a respiração. Um silêncio súbito e pesado desce sobre o mercado, tão absoluto que seus ouvidos zumbem. É uma quietude que grita perigo, muito mais alarmante do que qualquer barulho. O instinto é mais rápido que o pensamento. Seu corpo se enrijece e seu olhar varre a multidão agora estática. Todos estão congelados, com os olhos baixos, as cabeças curvadas em uma onda de submissão que se espalha pelo mercado como uma doença. Você segue a direção para onde ninguém ousa olhar. E então você os vê. 2 samurais caminham lentamente pelo centro do caminho. A armadura laqueada deles brilha sob o sol, e o símbolo de seu clã está gravado em seus peitorais. Eles não olham para os lados. Seus rostos são máscaras de indiferença, mas a presença deles suga todo o ar do ambiente. Sem hesitar, você se curva, abaixando a cabeça até que seu queixo toque o peito. Você se encolhe, tentando se fazer o menor possível, desaparecer na multidão. O saco de arroz parece pesado e insignificante em sua mão. Você não ousa olhar para cima, mas ouve o som dos seus passos. Um caminhar deliberado, o leve farfalhar da seda sob a armadura e o rangido sutil do couro. Cada passo deles é um trovão no silêncio. O tempo se estica, tornando-se uma corda fina e tensa que pode se romper a qualquer momento. Seu coração bate forte contra suas costelas, um tambor solitário em um mundo mudo, abafado pelo medo. Os passos se afastam, tornando-se mais fracos até desaparecerem completamente. Por mais alguns instantes, ninguém se move. Então, como a maré que retorna devagar, a vida volta ao mercado. Um pigarro, um murmúrio baixo. Alguém move um cesto. O ferreiro, depois de uma longa pausa, retoma sua batida, mas o ritmo é mais lento, mais cuidadoso. O barulho retorna, mas a alegria despreocupada de antes se foi, substituída por uma tensão que paira no ar como a poeira. Você se endireita lentamente, o sangue voltando a circular normalmente. O comerciante de sal evita seu olhar, focando em reorganizar seus potes de cerâmica. Você percebe que a vida aqui não é medida apenas pelo sol ou pelas colheitas, mas por esses momentos. Momentos em que o mundo inteiro pode parar por causa da sombra de uma espada, e sua única tarefa é ser invisível. A tranquilidade não é um estado permanente, mas o breve e frágil espaço entre um medo e outro. O peso da água fria nos seus tornozelos é a primeira coisa que registra. É um frio que morde, subindo pelas suas pernas e fazendo você prender a respiração por um instante. A água do terraço de arroz está parada, mas a lama abaixo dela é viva, um lodo macio e denso que suga seus pés e se agarra à sua pele. Cada passo é um esforço, uma luta contra a terra que ao mesmo tempo prende e sustenta você. Você se curva para a frente, e o mundo se resume ao reflexo do céu na superfície da água e ao verde, vibrante dos brotos de arroz em sua mão. Outras figuras estão espalhadas pelo campo, todas curvadas na mesma posição, movendo-se em um silêncio ritmado. Não há conversas, apenas o som suave da água sendo deslocada e o ploque, o úmido de cada broto sendo enfiado na lama. É uma dança lenta e coletiva, uma coreografia ensaiada por gerações. Sua mão mergulha na água, os dedos encontram o fundo lamacento e com o polegar você empurra o pequeno broto para dentro da terra. A sensação é familiar. A água, gelada, a lama escorregadia, a delicadeza da raiz. Você se endireita por um segundo para pegar outro punhado de mudas do feixe amarrado em sua cintura. Sua coluna estala em protesto. O sol começa a esquentar suas costas, e o contraste entre o calor nas costas e o frio nos pés é o eixo sobre o qual seu dia gira. Você repete o movimento. Pega, mergulha, empurra, de novo e de novo. A mente começa a esvaziar, os pensamentos se dissolvem no ritmo do trabalho. A ansiedade sobre a colheita, sobre o imposto,
sobre o inverno que virá, tudo isso se desfaz. Resta apenas o próximo broto, o próximo espaço vazio na lama. É uma forma de relaxamento profundo, uma meditação forçada pelo corpo. Você não está pensando, você está apenas sendo. Sendo as mãos, a água, a terra. De repente, uma picada fina no seu tornozelo quebra o transe. Você olha para baixo, através da água turva, e vê uma pequena forma escura grudada na sua pele. Uma sanguessuga. Com um gesto automático e sem emoção, você a arranca e joga de lado. É apenas parte do trabalho, um pequeno preço a pagar. Você nem sequer para. O ritmo é mais importante. No fim da tarde, quando o sol já se inclina para trás das montanhas, um sinal é dado. O trabalho para. Lentamente, dolorosamente, você se endireita. Seu corpo inteiro grita. Mas ao olhar para trás, você vê as fileiras perfeitas de brotos verdes, pequenas promessas tremulando na água. O cansaço é imenso, mas há algo mais. Uma satisfação quieta e profunda. Cada dor em suas costas é um grão de arroz plantado, uma garantia de que haverá comida na tigela quando a neve chegar. O corpo se gasta para que a vida continue. A tigela de madeira é quente em suas mãos, e o vapor que sobe dela carrega um cheiro familiar de terra e fumaça. É a refeição do fim do dia. Ao redor do fogo baixo no centro da cabana, sua família come em um silêncio quase sagrado. Ninguém se apressa. Cada grão é levado à boca e mastigado lentamente, com uma concentração que transforma o ato de comer em um ritual de mindfulness. Você leva a primeira porção à boca. O gosto é simples, quase neutro, mas é a textura que você realmente sente. Os grãos de arroz, macios e preciosos, estão misturados com a cevada mais áspera, que preenche o volume e ajuda a enganar o estômago. Este é o arroz que você plantou, colheu e protegeu. Cada grão é um testemunho de seus dias curvados sob o sol, com água fria nos tornozelos. Seus olhos, quase por vontade própria, desviam para a panela de ferro pendurada sobre as brasas. Você sabe, sem precisar olhar lá dentro, que não há mais nada. A porção de cada um foi medida com uma precisão nascida da necessidade. O som que domina o pequeno espaço é o mastigar lento e o estalar suave do fogo. É um som calmo, que traz uma sensação de relaxamento profundo, mas que não consegue preencher o silêncio da fome que ainda persiste. Você observa seu filho mais novo, que raspa a tigela com seus hashes, tentando juntar os últimos grãos perdidos. O olhar dele encontra o seu por um instante, antes de voltar para a tigela vazia. Não há queixa, não há um pedido por mais. Há apenas uma aceitação silenciosa, que é mais pesada do que qualquer palavra. Ele aprendeu cedo a lição do vazio. Quando você termina a sua própria porção, o gosto do arroz ainda está na sua boca, mas a sensação em seu estômago é de uma leveza oca. Não é a dor aguda da falta completa de comida, mas uma ausência constante. Um lembrete de que o corpo pediu mais do que recebeu. Você bebe um gole de água morna da sua tigela, um gesto final para lavar o recipiente e enganar a si mesmo, fingindo que foi o suficiente. Ao se deitar na esteira de palha para tentar encontrar um sono sereno, você sente essa ausência. Ela não é uma ansiedade aguda, mas um zumbido baixo e constante no fundo de sua consciência. A vida não é medida em dias, mas em refeições. E a paz não vem da satisfação, mas da simples garantia de que haverá outra tigela de arroz amanhã. É com esse pensamento, essa frágil esperança, que você fecha os olhos, deixando o cansaço do corpo vencer a fome da alma. Um raio de sol poeirento corta a penumbra da cabana, iluminando as partículas de pó que dançam no ar. Você está sentado no chão de terra batida, consertando a tira de uma sandália de palha com um pedaço de corda áspera. É um momento raro de quietude no meio da tarde, um breve respiro entre as tarefas. O único som é o zumbido de uma mosca e o roçar da palha em suas mãos. Então, de repente, a luz desaparece. A porta que estava aberta agora é preenchida por uma silhueta escura, uma sombra que bloqueia o sol e lança um frio imediato sobre o pequeno cômodo. Seu corpo congela antes mesmo que sua mente processe a imagem. Os nós dos seus dedos ficam brancos ao redor da sandália. Não é a sombra de um vizinho vindo para uma visita. É uma sombra reta, imóvel, imponente. Você ergue os olhos lentamente. Contra a luz forte do lado de fora, você só consegue ver o contorno de um homem. Ele não entra. Apenas fica ali, uma presença silenciosa que pesa mais do que qualquer grito. Uma onda de ansiedade sobe do seu estômago para a sua garganta, um gosto metálico e familiar. Você se levanta, deixando a sandália cair no chão. Seus movimentos são rígidos, automáticos.
Atrás de você, no canto mais escuro da cabana, sua esposa puxa as crianças para mais perto, um gesto protetor que é tão silencioso e instintivo quanto o seu. Você caminha até o fundo do cômodo, onde os sacos de arroz estão empilhados. Não o arroz misturado com cevada para o dia a dia, mas os sacos com os melhores grãos. A parte da colheita que nunca lhes pertenceu. Você arrasta o primeiro saco para a luz. O tecido é grosseiro, mas o peso é sólido, o resultado de meses de trabalho. Você o coloca aos pés da sombra. A figura se abaixa, sem entrar completamente. Você vê a mão dele, limpa e com unhas cuidadas, desamarrar o nó do saco. Ele enfia os dedos nos grãos, deixando-os escorrer, avaliando a qualidade. O rosto dele permanece na sombra, uma máscara impessoal de autoridade. Ele não mostra satisfação nem desdém. Apenas um cálculo frio. Ele aponta para um segundo saco. Seu coração afunda um pouco, mas você obedece sem hesitar. Ele inspeciona o segundo da mesma forma. Então, com um gesto rápido, ele faz uma anotação em um pequeno rolo de papel que tira de sua manga. Ele se vira e se vai. Tão subitamente quanto chegou, a sombra desaparece e a luz do sol inunda a cabana outra vez, fazendo você piscar. O ar parece mais leve, mas o espaço onde os sacos estavam agora é um buraco vazio. Você fica parado por um longo momento, olhando para a porta aberta, para o mundo que continua lá fora, como se nada tivesse acontecido. O alívio que você sente não é alegria, é a exaustão de um animal que acabou de escapar de um predador. Você sabe que a tranquilidade que retorna é temporária. O medo não vai embora. Ele apenas recua para as sombras, esperando a próxima vez que a luz for bloqueada na sua porta. O céu não é mais azul, mas um roxo profundo que se desfaz em laranja no horizonte, atrás das montanhas. Você está sentado no degrau de madeira gasto na frente da sua cabana, sentindo o frescor da noite começar a se instalar. O dia de trabalho acabou, e o que resta é o murmúrio do vilarejo. Não é um barulho alto, mas uma teia complexa de sons suaves que se entrelaçam no ar, criando uma narrativa calma e contínua. Você ouve o som rítmico de uma pedra de amolar contra uma lâmina de foice vindo de uma cabana vizinha. Mais adiante, uma mãe canta uma canção de ninar sem palavras, apenas um zumbido suave para acalmar seu filho. O crepitar das fogueiras começa a pontuar a paisagem sonora. Cada estalo, uma promessa da refeição da noite. Este é o som do vilarejo exalando o cansaço do dia, uma respiração coletiva que convida-se a um relaxamento profundo. Uma mulher idosa, a curandeira do vilarejo, passa pelo caminho de terra. As costas dela estão curvadas pelo peso dos anos e de um cesto cheio de ervas que ela colheu na floresta. Ela não olha diretamente para você, mas seus olhos se encontram por um breve segundo. Um aceno de cabeça, quase imperceptível, é trocado entre vocês. É um reconhecimento, uma confirmação silenciosa de que ambos sobreviveram a mais um dia. Nenhum ritual formal, apenas este simples gesto de respeito mútuo. De repente, o padrão sonoro é quebrado. Um som diferente se junta à sinfonia familiar. O passo arrastado de alguém que não pertence a este lugar. Na entrada do vilarejo, uma figura solitária aparece. Um mercador itinerante com um fardo pesado nas costas. O murmúrio não para, mas muda de tom. O som da pedra de amolar hesita. A canção de ninar se torna mais baixa. É uma mudança sutil, um alerta que percorre o vilarejo como uma ondulação na água. O chefe da aldeia, um homem de ombros largos e rosto marcado pelo tempo, sai de sua cabana e caminha lentamente ao encontro do estranho. Você observa à distância. Não há gritos nem gestos bruscos. Apenas uma troca baixa, quase inaudível. O mercador oferece algo de seu fardo, talvez uma novidade ou uma ferramenta. O chefe examina o item, nega com a cabeça e aponta para a estrada que segue além do vilarejo. O estranho se curva e continua seu caminho, desaparecendo na escuridão crescente. O murmúrio do vilarejo retoma seu ritmo original, como se nada tivesse acontecido. A pedra de amolar volta a cantar. A canção de ninar flui novamente, buscando um sono sereno. A comunidade sentiu a perturbação, avaliou-a e a dispensou. Você percebe que o vilarejo não é apenas um conjunto de cabanas. É um corpo vivo, com sentidos aguçados e uma mente coletiva que funciona em silêncio, protegendo-se com uma vigilância constante e invisível. A calma aqui não é a ausência de perigo, mas o domínio sobre ele. O latido de um cão rasga o silêncio profundo da noite. Não é um aviso preguiçoso, mas um rosnado baixo e contínuo, uma nota de alarme que faz seu corpo inteiro enrijecer sobre a esteira de palha. Você prende a respiração, escutando a escuridão. O silêncio que retorna é denso, carregado de uma pergunta não feita.
Lá fora, a lua é apenas uma lasca de luz, insuficiente para revelar os segredos da noite. Você se levanta sem fazer barulho, sentindo o ar frio da madrugada na pele. Ao empurrar a porta, de correr, apenas uma fresta, você vê que não está sozinho. Silhuetas se recortam nas aberturas das outras cabanas. Uma vigília silenciosa e coletiva. No centro do vilarejo, perto do poço, uma figura está parada, imóvel. Não é um rosto conhecido. Suas roupas são as de um viajante gastas pela estrada, mas sua postura é firme, apoiado em um cajado de madeira. O chefe da aldeia surge, uma pequena lanterna de papel em sua mão lançando um círculo de luz trêmula. Ele se aproxima do estranho. Não há palavras altas, apenas uma troca de gestos lentos na penumbra. O viajante oferece algo ao chefe, que o examina por um longo momento. Então, para a surpresa que percorre o vilarejo como uma corrente de ar frio, o chefe acena positivamente. Ele aponta para o pequeno galpão comunitário. O estranho se curva. Ele vai ficar. Você fecha a porta, o som suave da madeira parecendo um trovão na quietude tensa. De volta à sua esteira, o calor dos corpos de sua família já não é suficiente para aquecer você. A narrativa calma da noite foi rasgada. Os sons familiares, o zumbido dos insetos, o estalar distante das brasas, agora parecem frágeis, à beira de serem engolidos por essa nova presença. Você consegue ouvir os sussurros baixos que começam na cabana ao lado, a ansiedade se espalhando como uma doença silenciosa. O sono sereno parece uma memória distante esta noite. A chegada de um único homem foi o suficiente para desfazer a paz. É como uma semente escura plantada no solo fértil da desconfiança. Você fecha os olhos, mas sua mente corre, imaginando os futuros que podem brotar dessa semente. Você entende, com uma clareza dolorosa, que a tranquilidade do seu vilarejo não é uma rocha sólida, mas sim um delicado equilíbrio, e que basta um sopro para que tudo comece a tremer. O assobio do vento nas frestas da cabana é a primeira coisa que você escuta. Não é um som violento, mas um lamento longo e agudo, uma voz solitária que canta na escuridão. Você está encolhido perto das brasas que morrem lentamente no Irori. O calor fraco mal consegue lutar contra o frio que se infiltra por todas as rachaduras. Lá fora, a tempestade ruge, um monstro invisível que sacode as árvores e lança rajadas de chuva contra o telhado de palha. É um som que deveria ser para dormir, um ruído branco da natureza, mas esta noite ele carrega uma nota de ansiedade. Sua família dorme ao seu redor, um emaranhado de corpos e cobertores finos. Você observa as respirações deles, lentas e profundas, e se pergunta como conseguem encontrar um sono sereno em meio ao barulho. A chama das brasas dança descontroladamente, reagindo a cada nova lufada de ar que encontra uma passagem. As sombras na parede de barro parecem figuras assustadas, encolhendo-se e esticando-se em um balé frenético. A cabana inteira parece gemer, um velho navio em um mar furioso. Então, um golpe de vento mais forte atinge a parede oeste. A tela de papel da pequena janela treme com tanta violência que você pensa que vai se rasgar. Um assobio mais alto e fino corta o ar, e com ele vem uma corrente de ar gelada que atravessa o cômodo e arrepia a sua pele. Você vê seu filho mais novo se mexer durante o sono, encolhendo-se instintivamente contra o frio. A paz frágil do ambiente foi quebrada. Você se levanta, os joelhos estalando em protesto. O chão de terra batida está gelado sob seus pés descalços. Com cuidado para não acordar ninguém, você se aproxima da parede de onde vem o som. Você passa os dedos pela superfície áspera, sentindo as correntes de ar como pequenos fantasmas gelados. Você encontra a fonte, uma fresta na junção entre a madeira e o barro, alargada pelo tempo e pela fúria do vento. Com um pedaço de pano velho que você guarda para esses reparos, você o dobra e o força para dentro da rachadura. O trabalho é minucioso, empurrando o tecido com os dedos até que a fresta esteja selada. O assobio agudo para, substituído por um zumbido baixo e abafado. A corrente de ar frio desaparece. Você volta para o seu lugar perto do fogo. O calor agora parece um pouco mais forte, mais protetor. Você olha para as brasas e escuta a tempestade que continua lá fora. A cabana não é uma fortaleza. É um organismo frágil, um emaranhado de palha, madeira e barro, mantido unido pela necessidade e pelo cuidado. Constante. Cada reparo, cada remendo é um pequeno ato de desafio. Você entende que a segurança não é um dado adquirido, mas uma batalha diária, uma luta silenciosa para manter o caos do mundo do lado de fora. E com esse pensamento, o som do vento finalmente começa a se transformar em uma canção de ninar. O calor do fogo beija seu rosto, um alívio bem-vindo que desfaz os nós de frio em seus ombros. A tempestade lá fora foi domada.
Agora apenas um tamborilar suave no telhado de palha. Um acompanhamento para a cena íntima que se desenrola dentro da cabana. Você está sentado em círculo com sua família, o corpo cansado finalmente encontrando um momento de repouso. A única luz vem da lareira, que pinta os rostos de todos com tons de laranja e ouro, transformando o pequeno cômodo em um santuário de calor e sombra. O avô, o mais velho da família, inclina-se para a frente e o silêncio se aprofunda, preenchido apenas pelo estalar da lenha queimando. Ele não precisa pedir atenção. Sua presença a comanda. Os olhos dele, pequenos e brilhantes sob sobrancelhas brancas, parecem conter a luz do próprio fogo. Ele começa a contar uma história, não com palavras que você possa entender, mas com um murmúrio baixo e rítmico, uma voz que é parte do som do vento e da terra. Suas mãos, enrugadas e manchadas pelo trabalho de uma vida inteira, dançam no ar, criando formas e sombras que ganham vida na parede de barro. Você observa os rostos dos seus filhos. Os olhos deles estão arregalados, seguindo cada gesto, cada mudança na entonação daquela voz antiga. Quando a voz do avô se torna um sussurro conspiratório, eles se inclinam para mais perto do fogo, como se quisessem entrar na história. Quando ele faz uma pausa dramática, a respiração de todos fica suspensa no ar. Ele conta sobre espíritos da floresta, sobre heróis de um tempo esquecido, sobre a astúcia da raposa e a sabedoria da garça. É uma narrativa calma, mas que pulsa com uma vida própria. Não há chá para beber, nem doces para comer. O banquete desta noite é feito de palavras, e ele alimenta uma parte de você que a tigela de arroz não consegue alcançar. O calor que você sente agora não vem apenas do fogo. Ele irradia do círculo de corpos próximos, da conexão silenciosa entre as gerações, do fio invisível que liga o Padoa Sumitotut. Avô, você e seus filhos, aqueles que vieram antes e ouviram as mesmas histórias ao redor de outras fogueiras, este é o seu verdadeiro tesouro, o único que nenhum coletor de impostos pode levar. Quando a história termina, a última palavra paira no ar por um momento antes de se dissolver no som do fogo. Ninguém se move. O feitiço ainda não foi quebrado. Um sorriso lento se espalha pelo rosto do avô, e ele se recosta, o dever cumprido. Você olha para sua família, para as faces relaxadas e sonolentas, prontas para um sono sereno. Você entende que essas histórias são mais do que entretenimento. Elas são o mapa que os guia pela escuridão, a armadura que protege suas almas contra as durezas do mundo. O som de uma flauta de bambu, fino e melancólico, flutua pelo ar, um fio de melodia que o puxa para fora da rotina diária. Hoje não é um dia comum. Hoje, o vilarejo respira um ar diferente, carregado de uma expectativa que suaviza os rostos cansados. As ferramentas de trabalho repousam nos cantos das cabanas, e em seu lugar, as mãos se ocupam de tarefas mais leves, mais festivas. O vilarejo está transformado. Fitas de tecido colorido, desbotadas pelo sol, mas ainda vibrantes, estão amarradas nos beirais das casas. Lanternas de papel, pintadas com símbolos simples de peixes e pássaros, balançam suavemente ao vento, esperando a noite para serem acesas. As crianças, livres do trabalho no campo, correm pelo caminho de terra, suas risadas se misturando ao som da flauta. É uma visão rara, um oásis de cor e som em um mundo geralmente pintado em tons de terra e trabalho. Você também se prepara. Você veste a melhor roupa que tem, um kimono remendado, mas limpo e cuidadosamente guardado para ocasiões como esta. Em suas mãos, você segura uma pequena tigela de madeira contendo os grãos de arroz mais brancos e perfeitos da sua última colheita. Não é muito, mas é o melhor que você pode oferecer. Ao seu lado, sua filha segura uma única flor silvestre, de um amarelo tão vivo que parece roubar a luz do sol. É a oferenda dela. A batida de um tambor começa, um pulso grave e constante que ressoa no seu peito. É o chamado. Lentamente, as famílias saem de suas cabanas e se juntam em uma procissão silenciosa. O chefe da aldeia vai na frente, seguido pelos mais velhos. Você se junta ao fluxo de pessoas, sentindo o calor dos corpos ao seu redor, a energia compartilhada de uma crença comum. O ar tem o cheiro de incenso queimando, uma fragrância que limpa a mente e acalma o espírito. O caminho leva ao pequeno santuário na entrada da floresta, um lugar sagrado marcado por uma grande rocha, envolta em uma corda de palha trançada. Um por um, os moradores se aproximam e depositam suas oferendas na base da pedra. A sua tigela de arroz se junta a outras. A flor da sua filha adiciona um ponto de cor a um monte de pequenos tesouros. Não há cerimônia elaborada, apenas este ato de mindfulness, esta entrega silenciosa.
Quando o sol se põe, as lanternas são acesas, banhando a cena em uma luz dourada e trêmula. A flauta e o tambor continuam sua narrativa calma. Por um momento, a ansiedade sobre a próxima colheita e o medo do inverno se dissolvem. Resta apenas esta comunidade, respirando junta sob o céu estrelado. Você sabe que este relaxamento profundo é temporário, uma trégua na batalha pela sobrevivência. Mas nesta noite, sob a bênção dos espíritos da terra, a esperança é o alimento mais abundante. A música do festival se tornou um eco distante, e as lanternas acesas agora são apenas pontos de luz trêmulos no coração do vilarejo. Você se afasta da celebração, seguindo um impulso que o puxa para longe do calor humano, para o silêncio dos campos. A noite está fria, e a grama úmida de orvalho molha a barra de sua roupa enquanto você caminha pela trilha escura que leva aos seus terraços de arroz. Você para na beira do seu campo. A lua cheia, como um disco de prata polida, está pendurada no céu sem nuvens, e sua luz transforma a água parada dos terraços em um espelho escuro salpicado de estrelas. Os jovens brotos de arroz que você plantou com as próprias mãos são pequenas silhuetas frágeis contra o brilho da água. O silêncio aqui é diferente do silêncio da sua cabana. É um silêncio vivo, preenchido pelo zumbido baixo dos insetos noturnos e pelo coachar distante de um sapo. É um som para dormir, um som que fala da vida contínua da terra. Você se agacha e o cheiro de lama e água sobe até você. Estendendo a mão, você mergulha os dedos na água fria. Ela choca sua pele quente por um instante. Você toca o caule delicado de um dos brotos, sentindo sua textura macia e viva. Não há palavras em sua mente. Sua prece não é feita de pedidos, mas de presença. É um ato de mindfulness profundo, um momento de conexão pura entre você e a terra que sustenta sua família. Toda a sua esperança, toda a sua ansiedade, todo o seu esforço estão contidos neste pequeno broto. De repente, um vento frio desce das montanhas, agitando a superfície da água e quebrando o reflexo perfeito da lua. As folhas dos brotos tremem e um arrepio percorre sua espinha. A fragilidade de tudo se torna palpável. Uma tempestade, uma praga, uma seca. Tantas coisas podem dar errado entre este momento e a colheita. A paz do instante é ameaçada por essa verdade e uma pontada de medo aperta seu peito. É a eterna balança da vida de um camponês, a esperança de um lado, a incerteza do outro. O vento passa, a água se acalma, o reflexo da lua se refaz. Você levanta o olhar e vê, no terraço ao lado, a figura de um vizinho também agachado, a mão na água, em sua própria prece silenciosa. Um entendimento mudo passa entre vocês na distância. Vocês não estão sozinhos nesta vigília. Este ritual não garante uma colheita farta. Ele serve para outra coisa. Serve para acalmar a mente, para alinhar o espírito com o ritmo da natureza. É uma forma de aceitar o que não se pode controlar e encontrar força para fazer o que pode. Com a alma um pouco mais leve, você se levanta e volta para a sua cabana, pronto para encontrar um sono sereno. A luz do dia mal penetra aqui. Assim que você pisa sob a cobertura das árvores, o mundo se transforma. A claridade do sol é filtrada por um dossel denso de folhas, criando uma penumbra esverdeada e eterna. O ar fica imediatamente mais frio e pesado, com um cheiro forte de musgo, terra úmida e decomposição. É o perfume da floresta, um lugar de vida e de fim, onde as regras do seu vilarejo não se aplicam. Você segura o machado pequeno, o peso dele em sua mão é um consolo familiar. Sua missão é simples: encontrar lenha seca para o fogo. Mas na floresta, nada é verdadeiramente simples. Cada passo seu é abafado por uma camada espessa de folhas caídas, tornando seus movimentos estranhamente silenciosos. O som predominante é o farfalhar constante nas copas das árvores, como se a floresta estivesse sempre sussurrando segredos que você não pode entender. Seus olhos demoram a se ajustar à pouca luz. As árvores são gigantes ancestrais, seus troncos cobertos de musgo e líquens, parecendo velhos, barbudos que observam sua passagem. As sombras dançam e se contorcem, criando formas que enganam a visão. Um galho retorcido se parece com um braço estendido. Uma moita escura se assemelha a um animal agachado, pronto para saltar. Uma ansiedade primal. A herança de incontáveis gerações começa a formigar na base da sua nuca. De repente, um som alto e seco quebra a quietude. Um galho quebrando em algum lugar à sua direita. Você para imediatamente, o corpo tenso, o coração batendo rápido no peito. Seus olhos varrem a escuridão, tentando encontrar a fonte do barulho. Foi apenas um animal? Um javali, talvez? Ou algo mais?
As histórias que o avô conta ao redor do fogo, sobre os espíritos e as criaturas que habitam as profundezas da mata, ganham uma nova e aterrorizante vividez. O medo do desconhecido é uma presença física, um calafrio que percorre seu corpo. Você espera, imóvel, por um tempo que parece uma eternidade. O silêncio retorna, ainda mais denso do que antes. Você respira fundo, tentando acalmar a mente e focar na sua tarefa. Você avista um galho caído, grosso e seco, perfeito para o seu propósito. Com movimentos rápidos e eficientes, você o corta em pedaços menores, o som do machado batendo na madeira é uma afirmação da sua presença, um desafio ao silêncio opressivo. Com o fardo de lenha amarrado às costas, você começa o caminho de volta. Você não corre, mas seus passos são rápidos e deliberados. A cada metro que você se aproxima da borda da floresta, a luz aumenta e o peso em seus ombros parece diminuir. Quando você finalmente sai da sombra das árvores e sente o sol quente em seu rosto novamente, a sensação de alívio é avassaladora. A floresta dá, mas também cobra um preço. E o preço é o medo que ela planta em sua alma, um lembrete de que você é apenas um visitante em um reino muito mais antigo e misterioso. O peso da lenha em suas costas é um desconforto familiar, um lembrete do calor que ela trará para sua cabana. Você caminha pela trilha estreita que serpenteia pela floresta, o solo macio e coberto de folhas abafando seus passos. O sol já está baixo no céu, e os raios dourados que conseguem atravessar a copa das árvores criam longas faixas de luz e sombra no chão. A pressa para voltar para casa antes do anoitecer começa a se instalar em você, uma urgência silenciosa que acelera seu ritmo. É então que você vê. Em um trecho de lama úmida na beira da trilha, há pegadas. Elas não são suas, nem de nenhum animal que você conheça. São as marcas de sandálias, mas não as sandálias de palha simples que todos no seu vilarejo usam. Estas são mais largas, mais definidas, a marca de alguém que caminha muito, um andarilho. Seu coração dá um salto e você para, examinando o rastro. As pegadas são frescas. A pessoa passou por aqui há pouco tempo, indo na mesma direção que você, para o seu vilarejo. Uma onda de inquietação percorre seu corpo. Quem seria? Um monge em peregrinação? Um mercador perdido? Ou algo mais? Alguém fugindo ou perseguindo? Na vastidão do Japão feudal, um estranho era sempre uma incógnita, um potencial desequilíbrio na ordem frágil da sua comunidade. As histórias de ronins desesperados e bandos errantes não são apenas contos para assustar crianças ao redor da fogueira. Elas são ecos de uma realidade dura que existe além dos seus campos de arroz. A narrativa calma da floresta ao entardecer se transforma. O canto de um pássaro agora soa como um alarme. O farfalhar das folhas parece um movimento de alguém se escondendo. Cada sombra parece abrigar uma ameaça. O medo, que antes era uma sensação difusa na penumbra da floresta, agora tem um foco, um rastro a ser seguido. A ansiedade não é mais sobre espíritos da mata, mas sobre os perigos muito reais dos homens. Você aperta o passo. O peso da lenha agora é esquecido. Sua mente corre, calculando o tempo. Quanto tempo? Até chegar ao vilarejo. O estranho já estaria lá. Você não pensa em lutar ou confrontar. Seu instinto mais profundo é o de proteção, de chegar em casa, de estar com sua família, de fechar a porta e garantir que a sua pequena ilha de segurança permaneça intacta. Ao sair da floresta e avistar as primeiras cabanas do vilarejo, com a fumaça subindo preguiçosamente das chaminés, um alívio imenso o invade. Tudo parece normal. Mas quando você olha mais de perto, você vê. Os homens do vilarejo estão reunidos no centro, suas posturas tensas. E no meio deles, uma figura desconhecida. As pegadas o levaram até aqui. A tranquilidade da sua casa parece, de repente, muito mais distante e frágil. O toque da sua mão na testa do seu filho é o que te acorda para o problema. A pele dele queima, um calor seco e anormal que irradia e assusta você. Ele está deitado na esteira, os olhos fechados com força, a respiração curta e ofegante. A cabana está silenciosa, exceto por esse som fraco e a sua própria respiração, que agora está presa na garganta. A noite lá fora é escura, mas a escuridão dentro do seu peito é muito maior. Um cheiro acre e amargo começa a preencher o pequeno espaço. A curandeira do vilarejo está agachada perto do fogo, esmagando ervas secas em uma tigela de pedra. O som da pedra contra a pedra é rítmico, um som para a acalmar, mas ele só serve para aumentar a sua ansiedade. Ela é uma mulher idosa, o rosto uma teia de rugas profundas, mas seus movimentos são precisos e cheios de uma certeza que você não sente. Ela não olha para você. Toda a sua concentração está na mistura de folhas e raízes.
Ela adiciona água quente à tigela, e o vapor que sobe carrega o cheiro das ervas com mais intensidade. É um aroma que fala de terra, de floresta, de remédios antigos. Ela se aproxima, seus pés descalços mal fazendo som no chão de terra. Com uma colher de madeira, ela delicadamente tenta colocar um pouco do líquido escuro nos lábios do seu filho. A maior parte escorre pelo canto da boca dele. O rosto dele se contrai em uma careta de desconforto. Você se sente inútil, um espectador na batalha que está sendo travada dentro do pequeno corpo do seu filho. Sua única função é segurar um pano úmido e passá-lo na testa dele, uma e outra vez, em um gesto repetitivo de cuidado impotente. Cada gemido baixo dele é uma faca que torce no seu coração. Você olha para sua esposa, sentada do outro lado. O rosto dela é uma máscara de preocupação, os olhos fixos na criança como se sua simples força de vontade pudesse expulsar a febre. A noite se arrasta, uma eternidade medida em respirações ofegantes e no cheiro amargo das ervas. Não há um sono sereno para ninguém nesta cabana. A curandeira fica, uma sentinela silenciosa, trocando os panos e oferecendo o remédio em intervalos regulares. Você não sabe se as ervas estão funcionando. Você não sabe se amanhã trará alívio ou mais desespero. Você apenas espera. A vida de um camponês é cheia de esperas. Você espera pela chuva, espera pelo sol, espera pela colheita. Mas essa espera é a mais cruel de todas. É uma espera que te esvazia, deixando apenas a casca de um medo profundo. Você entende, com uma clareza terrível, que a sua força, o seu trabalho, a sua resistência, tudo isso é inútil contra os inimigos que não se pode ver. A porta de correr da cabana se abre suavemente e a luz cinzenta da manhã invade o cômodo, fazendo você piscar. O chefe da aldeia está parado ali, uma figura robusta e calma. Ele não entra, apenas fica na soleira, o olhar dele passando por cima de você e se fixando na criança doente. Ele não diz nada, mas seu rosto, marcado por uma vida de preocupações, reflete a sua própria angústia. Em suas mãos ele segura uma pequena tigela de madeira. Ele estende a tigela para você. Dentro há um punhado de arroz branco, puro, sem a mistura de cevada. É uma pequena fortuna, um sacrifício tirado da reserva da própria família dele. Você olha para o arroz, depois para o rosto dele, e um nó se forma na sua garganta. Você aceita a tigela e suas mãos se tocam por um instante. Nenhum agradecimento é necessário. O gesto é a própria linguagem. Ele se curva ligeiramente e se vai, deixando você com o presente e um sentimento avassalador de dívida e gratidão. Minutos depois, outra sombra aparece na porta. É uma vizinha, uma mulher jovem cujo filho brinca com o seu nos dias de saúde. Ela carrega um pequeno balde de madeira com água fresca do poço. Ela o coloca silenciosamente no chão, perto de você, para que não precise deixar o lado do seu filho. Ela lhe dá um olhar rápido e compassivo, um olhar que diz, "Eu entendo", e sai. Durante todo o dia, o fluxo não para. Um homem deixa um feixe de lenha seca na sua porta. Uma mulher traz um caldo quente de vegetais, cujo aroma reconfortante se mistura ao cheiro amargo das ervas. Cada visita é breve, silenciosa, quase um ritual. Ninguém fica para conversar, ninguém oferece palavras vazias de consolo. Eles oferecem o que têm, comida, água, trabalho. Eles assumem suas tarefas nos campos sem que você precise pedir. Eles carregam o seu fardo, permitindo que você se concentre no seu. Você se sente pequeno e ao mesmo tempo imenso. Pequeno pela sua impotência, pela sua incapacidade de resolver o problema com suas próprias mãos. E imenso pela força da comunidade que o envolve. Você percebe que sua família não termina nas paredes desta cabana. Ela se estende por todo o vilarejo, uma rede invisível, mas incrivelmente forte, tecida com fios de necessidade mútua e empatia silenciosa. A solidão do medo que você sentiu durante a noite começa a se dissipar, substituída por uma sensação de pertencimento que aquece mais do que qualquer fogo. A doença ainda está ali, a incerteza ainda paira no ar, mas você não está mais sozinho em sua batalha. O vilarejo respira com você, sofre com você, espera com você. E essa força coletiva se torna a sua própria força. A única coisa que o impede de se entregar ao desespero profundo. O som de um cavalo a galope é algo raro e alarmante no seu vilarejo. Ele corta a tranquilidade da manhã e faz todos pararem o que estão fazendo. Você, que estava consertando uma cerca no limite do campo de arroz, se endireita e olha na direção do som. Um mensageiro vestindo as cores do lorde local entra no vilarejo a toda velocidade, levantando uma nuvem de poeira. Ele não desmonta,
Apenas entrega um rolo de papel ao chefe da aldeia e parte tão rápido quanto chegou, deixando para trás um silêncio tenso. Todos os olhos se voltam para o chefe da aldeia enquanto ele desenrola o pergaminho. Seu rosto, normalmente calmo e firme, se torna uma máscara de preocupação. Ele lê as palavras e um peso parece se assentar em seus ombros. Lentamente, ele ergue os olhos e começa a chamar nomes. O nome do ferreiro, o nome do carpinteiro, o nome de 2 outros homens, os mais fortes do vilarejo. E então ele chama o seu nome. O som do seu próprio nome, dito naquele tom grave, envia uma onda de frio pelo seu corpo, apesar do sol quente. Uma ordem do Lorde. Homens são necessários no castelo para um trabalho urgente, a construção de uma nova muralha, talvez, ou o reparo de um dano de batalha. Os detalhes não importam. O que importa é que é uma ordem, não um pedido. Não há escolha. Uma ansiedade aguda aperta seu peito. Ir para o castelo significa deixar sua família, seus campos, sua vida, por um tempo indeterminado. Você volta para sua cabana em um estado de torpor. Sua esposa já sabe. As notícias voam no vilarejo, carregadas pelos olhares e pelos sussurros. Ela não chora, não se desespera. A vida a ensinou a ser forte. Ela apenas começa a preparar suas coisas. Seus movimentos são eficientes e cheios de uma tristeza silenciosa. Um pequeno saco com um pouco de arroz e cevada. Uma muda de roupa extra. Suas sandálias de palha mais resistentes. Cada item é um lembrete da jornada e da ausência que virá. Você segura seu filho nos braços por um longo momento, inalando o cheiro familiar de seu cabelo, tentando memorizar o peso dele em seus braços. Ele não entende o que está acontecendo, mas sente a tensão no ar e se agarra a você com mais força. Quando você o entrega de volta para a mãe, o olhar que você troca com ela contém tudo. Medo, amor, a promessa silenciosa de voltar. Ao sair da cabana, você se junta aos outros homens convocados. Ninguém fala. Os rostos deles são espelhos do seu próprio. Uma mistura de resignação e medo. O vilarejo inteiro está ali para se despedir. Um círculo de rostos familiares que agora parecem distantes. Você se sente como se estivesse se despedindo não apenas da sua família, mas de uma parte de si mesmo. A partida não é para uma aventura, mas para uma obrigação, e o futuro é uma página em branco e assustadora. Depois de 2 dias de caminhada, o cheiro do mundo muda. O aroma de terra e vegetação é substituído por um odor complexo e denso de fumaça de carvão, animais, comida sendo preparada e algo mais, algo que você não consegue identificar. O cheiro de muitas pessoas vivendo juntas. Seus pés doem dentro das sandálias gastas e os músculos das suas costas protestam contra o peso do seu pequeno fardo, mas é a sobrecarga dos seus sentidos que realmente o cansa. Quando você finalmente sobe a última colina, você para. A visão que se estende abaixo é avassaladora. A cidade do castelo é uma colmeia fervilhante de atividade, um labirinto de telhados de madeira e ruas estreitas que se espalham a partir da base de uma estrutura colossal. O castelo em si é uma montanha feita pelo homem, suas paredes brancas e telhados curvos, subindo em direção ao céu. Uma demonstração de poder tão absoluta que faz você se sentir como uma formiga. É belo e aterrorizante ao mesmo tempo. Descendo para a cidade, o barulho o engole. É uma cacofonia de vozes, o tilintar de martelos, o ranger de carroças, o relinchar de cavalos e a música estridente vinda de uma casa de chá. Você e os outros homens do seu vilarejo se encolhem, tentando se manter juntos em meio à multidão que flui pelas ruas como um rio. Pessoas de todos os tipos passam por você. Mercadores gritando, samurais com expressões severas, mulheres em kimonos coloridos, monges com cabeças raspadas. É mais gente do que você já viu em toda a sua vida. Um guarda com uma lança os direciona bruscamente para um portão lateral do castelo. O ar aqui é diferente, mais tenso. O som dominante é o de pedra sendo arrastada, o grito do metal sendo forjado e os gritos de capatazes. Você é levado a uma área de construção massiva, onde centenas de homens como você trabalham sob o sol escaldante, carregando pedras, misturando argamassa, erguendo andaimes. A escala do trabalho é desumana. Um capataz de rosto duro aponta para uma pilha de pedras e depois para uma seção inacabada da muralha. Não há instruções, apenas um gesto que não deixa espaço para dúvidas. O trabalho começa imediatamente. Você pega a primeira pedra. Ela é pesada, suas bordas ásperas cortam a pele de suas mãos. Você se junta à linha de homens que se move lentamente, cada um carregando seu fardo. Você não é mais um indivíduo. Você é uma peça em uma máquina enorme e anônima. A ansiedade que você sentia foi substituída por um entorpecimento,
uma forma de relaxamento mental, forçado pela exaustão. Seus pensamentos sobre sua família e seu vilarejo recuam para um canto distante da sua mente. Agora, só existe a pedra, o peso, o próximo passo. A sobrevivência aqui não é sobre esperança, mas sobre obediência e resistência. A poeira gruda no suor da sua pele, formando uma camada de lama fina em seu rosto e braços. O sol está a pino, implacável, e não há sombra onde se esconder. Seus músculos queimam, uma dor constante que se tornou o pano de fundo da sua existência. Você se move em um ritmo lento e pesado, parte de uma longa fila de homens que carregam pedras da pilha até a base da muralha em construção. Cada pedra parece mais pesada que a anterior. O mundo se reduziu a este ciclo de esforço. Curvar-se, sentir a aspereza da pedra nas mãos já feridas, levantar-se com um gemido contido, caminhar os poucos metros até a muralha, depositar a pedra e voltar para o início da fila. Não há pensamento, apenas movimento. É uma forma brutal de mindfulness, onde o corpo está tão sobrecarregado que a mente não tem espaço para vagar. A ansiedade e a saudade de casa são luxos que você não pode mais se permitir. De repente, um grito agudo corta o barulho monótono da construção. É o capataz. Você o vê apontando para um homem que tropeçou, deixando sua pedra cair. O homem, magro e com o rosto afundado pela exaustão, fica no chão por um instante a mais do que o aceitável. O capataz se aproxima. O chicote em sua mão estala no ar, um som seco e perverso que faz todos se encolherem. O chicote não atinge o homem caído, mas o som é suficiente. O homem se levanta apressadamente, pega sua pedra e volta para a fila, a cabeça baixa em vergonha e medo. A tensão no ar se torna quase palpável. O ritmo do trabalho acelera, impulsionado por uma nova onda de adrenalina e pavor. Você sente o olhar do capataz passando por você e você se concentra em não errar, em não vacilar. Você se torna hiperconsciente de cada movimento, do equilíbrio da pedra em seus ombros, da firmeza dos seus pés no chão irregular. Um erro aqui não significa apenas um atraso no trabalho. Significa dor e humilhação. À noite, vocês são levados a um barracão longo e fétido, onde dezenas de homens se amontoam em esteiras de palhas sujas. Uma tigela de sopa rala e um pedaço de pão duro são jogados para cada um. Você come em silêncio, a exaustão tão profunda que mal consegue mastigar. Ao seu lado, o homem que caiu hoje chora baixinho, o corpo tremendo em soluços silenciosos. Ninguém o consola. Cada um está trancado em sua própria bolha de miséria. Você se deita, mas o sono sereno é uma piada distante. Seu corpo dói de uma forma que você nunca imaginou ser possível. A narrativa calma da sua vida no vilarejo parece um sonho de outra pessoa. Aqui, a única história é a da sobrevivência, contada em calos, feridas e no medo constante do grito do capataz. Não há relaxamento, apenas o colapso do corpo que se desliga para poder suportar o dia seguinte. O sol está se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas o trabalho não para. A luz das tochas começa a ser acesa, lançando sombras dançantes e alongadas sobre o canteiro de obras. Você está no alto de um andaime de bambu, que range e balança a cada movimento seu. Abaixo, a cidade do castelo se acende com centenas de pequenas luzes, parecendo um céu estrelado na terra. É uma visão estranhamente bela, mas você não tem tempo para apreciá-la. Sua tarefa agora é passar baldes de argamassa para os pedreiros que estão acima de você. Suas mãos, já calejadas e feridas pelas pedras, agora estão cobertas pela mistura áspera e úmida. O esforço repetitivo de levantar os baldes acima da cabeça faz seus ombros gritarem em protesto. Você se move em um ritmo mecânico, em sincronia com os homens ao seu lado, uma engrenagem na grande máquina da construção. Então, um grupo de homens passa pela passarela de madeira abaixo do seu andaime. Eles não são trabalhadores, são samurais e oficiais, suas roupas de seda e armaduras polidas contrastando violentamente com a sujeira e o suor ao redor. Eles caminham com uma calma arrogante, inspecionando o progresso do trabalho. O lorde local está entre eles, um homem de meia idade com um rosto severo e olhos que parecem ver tudo. Por um breve instante, o olhar do lorde cruza com o seu. É um encontro rápido, sem significado para ele, mas que para você é como um raio. Naquele momento, o abismo entre os seus dois mundos se torna físico e palpável. Você vê as mãos dele, limpas e repousando sobre o cabo de sua espada, e você olha para as suas próprias mãos, sujas, calejadas, sangrando em alguns pontos. A distância entre essas mãos não é medida em metros, mas em gerações de poder e servidão.
Ele desvia o olhar e continua andando, conversando em voz baixa com um de seus conselheiros. Para ele, você e os outros trabalhadores são tão parte da paisagem quanto as pedras e a argamassa. Vocês não são pessoas, mas são recursos. Uma onda de sentimento complexo sobe em você. Uma mistura de raiva, ressentimento e uma resignação profunda e amarga. Não há nada que você possa fazer. A ordem do universo parece tão imutável quanto a pedra que você ajuda a erguer. Você volta ao trabalho, o peso do balde parecendo um pouco mais pesado agora. A beleza da cidade iluminada abaixo se tornou uma zombaria. Cada luz é um lembrete do conforto e da segurança que são negados a você. Você não trabalha para construir um futuro melhor para si mesmo, mas para reforçar os muros que o mantêm do lado de fora. O sono naquela noite não trará relaxamento, apenas um esquecimento temporário desta verdade esmagadora. O barracão está mergulhado na escuridão, exceto por uma única tocha que queima perto da entrada, lançando uma luz fraca e dançante. O ar é pesado com o cheiro de suor, palha úmida e o desespero silencioso de dezenas de homens exaustos. Você está deitado, mas o sono não vem. Seus músculos doem, mas é a sua mente que se recusa a descansar, repassando os eventos do dia. A imagem das mãos limpas do Lorde contra as suas, sujas e feridas. O som de passos arrastados chama sua atenção. Um dos homens, mais velhos, um camponês de outra aldeia com um rosto que parece ter sido esculpido em madeira, levanta-se silenciosamente. Ele se move com uma cautela que a idade e a experiência lhe deram. Ele caminha até um canto escuro do barracão, onde os guardas raramente olham. Seu interesse é despertado e você se levanta em um cotovelo, observando na penumbra. Outro homem se junta a ele e depois um terceiro. Eles se agacham em um círculo apertado, suas cabeças quase se tocando. Você não consegue ouvir o que eles dizem. Seus sussurros são mais baixos que o som da respiração dos homens adormecidos ao seu redor. Mas você vê a intensidade em seus rostos, iluminados brevemente quando um deles acende um pequeno pavio para examinar algo. Você vê o brilho metálico de uma ponta de lança quebrada, passada de mão em mão. Então o homem mais velho olha em sua direção. Seus olhos se encontram através da escuridão. Não é um olhar de acusação nem de convite. É um olhar de avaliação, de teste. Naquele instante, uma escolha é colocada diante de você. Você pode se deitar, fingir que não viu nada e se afundar na segurança da ignorância. Ou você pode reconhecer o que está acontecendo. Uma centelha do proibido, uma pequena brasa de resistência começando a brilhar na escuridão opressiva. Seu coração bate mais forte. Medo e uma estranha espécie de esperança lutam dentro de você. O medo lhe diz para olhar para o lado, para se proteger. Mas algo mais, uma dignidade ferida, uma raiva, há muito. Adormecida o impede. Você não se junta a eles, mas também não desvia o olhar. Você sustenta o olhar do velho por um longo momento. Um entendimento silencioso passa entre vocês, uma conexão forjada no sofrimento compartilhado. Ele se vira de volta para o seu pequeno grupo e você se deita novamente. Mas algo mudou. A resignação que o entorpecia começou a rachar. A narrativa de que você era apenas uma ferramenta, uma pedra na muralha, foi desafiada. A semente da rebelião, por menor que seja, foi plantada. E com ela, a ansiedade retorna, mas desta vez é diferente. Não é a ansiedade da vítima, mas a ansiedade de quem tem um segredo, de quem escolheu um lado. E o sono, quando finalmente chega, é mais leve, mais vigilante. A luz da manhã entra pelas frestas do barracão, trazendo consigo o som áspero da corneta que anuncia o início de mais um dia de trabalho. O momento de intimidade e conspiração da noite anterior parece um sonho febril, distante e irreal. Você se senta, o corpo protestando com uma sinfonia de dores. O homem mais velho que liderou a reunião noturna já está de pé, seu rosto novamente uma máscara impenetrável de resignação. Não há nenhum sinal do segredo compartilhado, nenhuma indicação de que algo fora do comum aconteceu. O retorno à realidade é brutal. Ao sair do barracão para o pátio lamacento, o grito do capataz e o estalar do seu chicote já ecoam no ar, apressando os homens para a refeição matinal. Uma tigela de mingau ralo é empurrada em suas mãos. Você a come rapidamente, sem sentir o gosto, os olhos baixos, evitando o contato visual com qualquer pessoa. O medo da noite anterior retorna, mas agora é um medo mais prático. O medo de ser descoberto, de uma palavra mal colocada ou de um olhar que dure um segundo a mais. Você volta para a muralha, para o seu lugar na fila de carregadores de pedra. O peso da primeira pedra do dia é um choque, um lembrete físico e imediato do seu lugar neste mundo. O ritmo do trabalho o absorve.
E a memória da ponta de lança brilhando na escuridão se torna um pensamento perigoso que você tenta empurrar para o fundo da sua mente. A sobrevivência aqui depende de se tornar invisível, de se misturar à massa de corpos suados e exaustos. Durante uma rara pausa para beber água, você vê o ferreiro do seu vilarejo. Ele está em uma forja improvisada, o rosto coberto de fuligem, os braços poderosos balançando um martelo em um ritmo hipnótico. Ele não era parte do grupo da noite anterior. Seus olhos se encontram por um instante, e você vê neles a mesma exaustão e o mesmo desespero que sente em si mesmo, mas não a mesma centelha. Ele está apenas sobrevivendo dia após dia. Ele aceitou seu destino. Essa troca de olhares o atinge com força. Você percebe o quão pesado é o fardo das regras sociais, da ordem estabelecida. Elas não são mantidas apenas pelos chicotes dos capatazes, mas pela aceitação da maioria, pelo medo de sonhar com algo diferente. A centelha do proibido que você testemunhou é rara e frágil, uma pequena chama tentando sobreviver em um mundo encharcado de conformidade. Você volta ao trabalho, o corpo se movendo por conta própria. A mente, no entanto, está em um lugar diferente. A calma narrativa da sua vida foi quebrada para sempre. Você agora vive em dois mundos, o mundo exterior do trabalho brutal e da obediência e o mundo interior, onde um segredo perigoso floresce. E você não sabe qual deles é mais assustador. O sol é um inimigo branco e ofuscante no céu sem nuvens. Não chove há semanas. O ar é tão seco que parece arranhar sua garganta a cada respiração. Você está de pé no meio do seu terraço de arroz, mas a cena que o rodeia é de desolação. A água que deveria cobrir o campo evaporou, deixando para trás um leito de lama seca e profundamente rachada. O padrão das rachaduras parece o mapa de um país devastado. Você se agacha e toca o chão. A terra é quente, quase febril, e sua superfície é áspera como uma lixa. Ao pressionar os dedos, pequenos pedaços de barro seco se desfazem em poeira. Os brotos de arroz, que antes eram de um verde vibrante, cheios de promessa, agora estão amarelados e murchos. Suas folhas estão enroladas sobre si mesmas, uma tentativa desesperada de conservar a pouca umidade que lhes resta. É a imagem da sede, da vida definhando lentamente. Um vento quente sopra pelo vale, levantando nuvens de poeira que ardem em seus olhos. Você olha para os outros terraços, e a visão é a mesma. Outros camponeses estão em seus campos, parados como estátuas em meio à ruína, suas silhuetas recortadas contra o brilho implacável do sol. Ninguém trabalha. Não há nada a ser feito. Apenas observar e esperar. A ansiedade é uma presença física, um nó apertado no estômago de cada pessoa no vilarejo. Você caminha até o pequeno canal que deveria trazer água da montanha para os campos. Ele está completamente seco. O leito de pedras lisas está exposto e quente ao toque. Você segue o canal com os olhos, subindo a montanha como se pudesse forçar a água a aparecer com a força do seu olhar. Mas não há nada. A montanha, normalmente uma fonte de vida, agora parece uma guardiã indiferente e cruel. À noite, o alívio do calor não vem. A terra retém o calor do dia e o ar permanece abafado. Ninguém acende as fogueiras para não gastar a preciosa lenha. As famílias se sentam do lado de fora de suas cabanas, em um silêncio pesado, olhando para o céu estrelado. Não é um olhar de admiração, mas de súplica. Cada um está imerso em sua própria prece silenciosa por chuva. Você se deita na sua esteira, mas o sono não oferece refúgio. Em seus sonhos, você ouve o som de água correndo, mas ao acordar, a única coisa que ouve é o som do vento seco e o zumbido dos insetos. A esperança começa a parecer uma tolice, uma fantasia infantil. A realidade é a terra rachada, as plantas morrendo, o medo crescente da fome que se aproxima. E a única coisa que se pode fazer é suportar o peso de mais um dia de sol. O som do tambor é o coração do vilarejo esta noite. Uma batida lenta e solene que ecoa pelo vale silencioso. Ao redor de uma grande fogueira no centro da aldeia, todos estão reunidos. As chamas altas lançam faíscas para o céu escuro e iluminam os rostos da comunidade, todos marcados pela mesma expressão de esperança desesperada. O calor do fogo é intenso, mas não consegue competir com o calor do medo que irradia de cada corpo. O chefe da aldeia, com o torso nu e o corpo brilhando de suor, é quem bate o tambor. Ao seu lado, a curandeira, a mulher mais velha do vilarejo, começa a cantar. Sua voz é fraca e trêmula no início, um fio de som quase perdido na vastidão da noite. É uma canção antiga, uma súplica em uma linguagem que poucos ainda entendem completamente, mas cujo significado está gravado na alma de cada um.
É um pedido de misericórdia aos espíritos da montanha, aos deuses da água. Lentamente, outras vozes se juntam à dela. Primeiro, os outros anciãos. Depois, os homens e as mulheres. Suas vozes são hesitantes no início, mas ganham força à medida que se unem. Você também começa a cantar, sua voz se misturando à onda de som que sobe da fogueira em direção às estrelas. Não é uma melodia bonita. É um canto cru, gutural, a expressão sonora de uma dor e de uma necessidade coletivas. As crianças, que normalmente estariam dormindo, estão sentadas em silêncio, observando com olhos arregalados. Elas não cantam, mas sua presença silenciosa adiciona um peso ainda maior à cerimônia. É por elas que o canto é mais forte, mais desesperado. É o futuro delas que está se transformando em pó junto com a terra dos campos. A ansiedade pelo futuro delas é o que alimenta a sua voz. O canto e a batida do tambor continuam por horas. É um ritual de mindfulness, forçado pela exaustão e pela repetição. Sua mente se esvazia de tudo, exceto do som, do ritmo, da vibração que percorre seu corpo e o chão sob seus pés. Você se torna parte de algo maior, uma única voz, um único coração, batendo, um único desejo projetado para o céu. É uma tentativa de dobrar a vontade do universo através da pura força da vontade humana unida. Quando a última batida do tambor finalmente silencia, um silêncio profundo e pesado desce sobre o vilarejo. Todos olham para o céu, como se esperassem uma resposta imediata. Mas o céu permanece indiferente, um mar negro salpicado de estrelas distantes. A cerimônia acabou. A súplica foi feita. Agora, a única coisa que resta é a mesma de antes. A espera. Mas algo mudou. A solidão do medo foi compartilhada e o fardo, embora ainda imenso, parece um pouco mais leve nos ombros de todos. Você sente o chão tremer antes de ouvir qualquer coisa. É uma vibração baixa e constante que sobe pelas solas dos seus pés e ressoa em seus ossos. Você está consertando o telhado de palha do galpão comunitário, tentando aproveitar os últimos momentos de luz do dia quando a sensação o atinge. Você para, a mão ainda segurando um punhado de palha, e olha para o chão, confuso. Não é um terremoto. É algo diferente, rítmico, crescente. Então, o som chega, um rugido baixo e distante, como um trovão, que não se dissipa. Ele vem da estrada principal, a que leva para além do seu vale. O som cresce em volume e intensidade, e a vibração no chão se torna mais forte. Os outros moradores do vilarejo também param o que estão fazendo, suas cabeças se virando na mesma direção, os rostos tomados por uma apreensão repentina. O medo é uma linguagem universal que todos aqui entendem instantaneamente. O chefe da aldeia age rápido. Com gestos urgentes, ele ordena que todos entrem em suas cabanas. As mães agarram seus filhos, puxando-os para dentro. As portas de correr são fechadas, as janelas de papel são cobertas. O vilarejo, que há 1 minuto estava cheio de vida, se torna uma coleção de caixas silenciosas e amedrontadas. Você desliza para dentro da sua própria cabana, o coração batendo forte contra as costelas. Através de uma pequena fresta na parede de barro, você espia. A fonte do som e da vibração finalmente aparece no horizonte. É um exército, uma longa e interminável serpente de soldados, marchando em formação cerrada. O brilho do sol poente reflete em milhares de pontas de lança, criando um rio cintilante e mortal. As bandeiras com o símbolo de um clã desconhecido flutuam ao vento. O som de suas botas batendo no chão em uníssono é hipnótico e aterrorizante. Eles não param, não olham para o seu vilarejo. Para eles, vocês são apenas parte da paisagem, um aglomerado de cabanas insignificantes na beira da estrada. Mas a passagem deles é como a de um furacão. O ar fica pesado com a poeira que eles levantam e com o cheiro de suor e metal. A presença deles é uma demonstração avassaladora de poder, uma força da natureza que poderia varrer seu mundo do mapa com um simples comando. A coluna de soldados leva quase 1 hora para passar. Quando o último soldado desaparece no horizonte e o som se torna novamente um trovão distante, um silêncio pesado desce sobre o vilarejo. Ninguém sai de casa imediatamente. A vibração no chão se foi, mas uma trepidação interna permanece em cada um de vocês. Você percebe, com uma clareza gelada, que seu vale isolado não é um santuário. É apenas um ponto no mapa de um jogo muito maior e mais violento. Um jogo cujas regras você desconhece e em que você é apenas um peão dispensável. O cheiro de fumaça e carne assando é algo que não pertence à sua cabana.
Você está agachado no canto mais distante do fogo, tentando se fazer o menor possível, enquanto 2 samurais ocupam o centro do seu lar. Eles não são do exército que passou, mas do seu próprio lorde, deixados para trás para garantir a segurança das aldeias. A presença deles é opressiva, preenchendo o pequeno espaço com a arrogância de suas posturas e o brilho de suas armaduras. Eles pegaram sua melhor galinha, a que botava ovos quase todos os dias. Você os observou torcer o pescoço dela com uma indiferença brutal e agora a assam sobre o seu fogo, o fogo que você alimenta com a lenha que você mesmo coletou. O cheiro da comida, que deveria ser um consolo, é uma tortura. É a sua comida, o seu sustento, sendo consumido por estranhos que não lhe deram nada em troca, exceto medo. Sua esposa serve saquê para eles em suas melhores tigelas de cerâmica, as que vocês usam apenas em festivais. Seus movimentos são rígidos, o rosto uma máscara inexpressiva, mas você vê o leve tremor em suas mãos. Seus filhos estão encolhidos atrás dela, os olhos grandes e assustados, observando os homens que tomaram sua casa. A narrativa calma da sua vida familiar foi estilhaçada. Um dos samurais, o mais jovem, ri de algo que o outro diz. O som da risada dele é alto e estrangeiro em sua cabana, um som que não pertence a este lugar de silêncio e trabalho. Ele o encara, um sorriso zombeteiro nos lábios e aponta com o queixo. Para a galinha assando. É um gesto de poder, um lembrete de quem está no controle. Você abaixa a cabeça, os olhos fixos no chão de terra. A humilhação queima em seu peito, uma brasa quente de raiva impotente. A noite se arrasta. Eles comem, bebem e falam em voz alta, ignorando sua família como se fossem parte da mobília. A hospitalidade não é uma escolha, é uma exigência. Recusar seria impensável, um convite a consequências desastrosas. Você se torna um servo em sua própria casa. O seu espaço, invadido, sua autoridade, por menor que fosse, completamente anulada. Quando eles finalmente se levantam para ir para a cabana do chefe da aldeia, onde vão dormir, o alívio que você sente é tão intenso que o deixa tonto. O silêncio que eles deixam para trás é um bálsamo. Mas a casa não parece mais sua. O cheiro deles permanece no ar. Os ossos da galinha jogados perto do fogo são um monumento à sua violação. Você olha para sua esposa, para seus filhos, e vê o mesmo medo e exaustão em seus olhos. A segurança da sua casa, a única coisa que você realmente possuía, revelou-se uma ilusão frágil. A noite está sem lua, uma escuridão tão completa que parece engolir os sons. Você desliza para fora de sua cabana, seus movimentos são os de um fantasma. O ar frio da madrugada é um choque bem-vindo, limpando sua mente da atmosfera pesada deixada pelos samurais. Um toque sutil em seu braço o faz virar. É o chefe da aldeia. Seus olhos se encontram no escuro, e uma compreensão silenciosa passa entre vocês. Ele faz um gesto com a cabeça na direção do celeiro comunitário e desaparece na noite. Você o segue, os pés descalços não fazendo barulho no caminho de terra batida. A ansiedade é um nó frio em seu estômago. Reuniões noturnas não são comuns, especialmente com soldados por perto. O celeiro está escuro, mas ao se aproximar, você vê uma fina linha de luz trêmula escapando por uma fresta na porta. O cheiro de palha seca e grãos armazenados o envolve quando você entra. Dentro, a cena o surpreende. Todos os homens do vilarejo estão lá, sentados em círculo no chão, seus rostos sérios, iluminados pela luz de uma única lanterna de papel. O ambiente não é de pânico, mas de uma calma e sombria determinação. Eles estavam esperando por você. O chefe da aldeia está no centro e, ao seu lado, há algo coberto por um pano. Ele começa a falar. A voz um sussurro baixo e controlado que mal viaja pelo espaço fechado. Ele não fala sobre a galinha roubada ou a hospitalidade forçada. Ele fala sobre o futuro, sobre os campos secos, sobre os armazéns que se esvaziam, sobre os soldados que consomem o pouco que resta. Ele fala sobre o inverno que se aproxima, um inverno que promete ser mais duro do que qualquer um que eles já enfrentaram. Então ele remove o pano. Embaixo há vários sacos pequenos, cheios de sementes. Sementes de nabo, de cevada, resistente ao frio, de vegetais que podem crescer com pouca água. Ele explica que as guardou por anos, uma reserva secreta para um tempo de desespero profundo. Este tempo, ele diz, chegou. A discussão que se segue não é sobre lutar ou fugir, é sobre sobreviver. Eles debatem em sussurros. Onde plantar as sementes em segredo? Em clareiras escondidas na floresta, longe dos olhos dos soldados e dos coletores de impostos. Como desviar a pouca água que resta no riacho sem que ninguém perceba? Como racionar a comida que ainda tem, dividindo cada grão com uma precisão matemática?
Não há heróis aqui. Apenas homens práticos e desesperados, usando a única arma que possuem: seu conhecimento da terra e sua união. A centelha de resistência que você viu no castelo era sobre desafiar o poder. Esta, aqui, é sobre enganá-lo, e de alguma forma parece muito mais perigosa e muito mais esperançosa. O dia seguinte nasce sob o mesmo céu pálido e sem nuvens. Os dois samurais ainda estão no vilarejo, e sua presença é uma sombra constante sobre todos. Você está no campo, tentando arrancar as ervas daninhas mais teimosas de um pequeno canteiro que ainda tem alguma umidade. O trabalho é inútil, mas suas mãos precisam estar ocupadas. É uma forma de lidar com a tempestade que se agita dentro de você. Você os vê de longe, perto do poço, rindo e jogando água um no outro para se refrescar. A água, o bem mais precioso do vilarejo, sendo desperdiçada em uma brincadeira estúpida. E ninguém pode dizer nada. Cada gota que eles jogam fora é uma faca em seu coração. Um insulto à cerimônia de súplica por chuva, ao desespero silencioso de toda a comunidade. Uma onda de fúria sobe pela sua garganta, tão quente e intensa que você precisa parar e respirar fundo para não gritar. Seu olhar se desvia para a sua enxada, a lâmina de metal gasta brilhando sob o sol. Por um instante fugaz e aterrorizante, sua mente é invadida por uma imagem. A imagem de você correndo em direção a eles, a ferramenta erguida, a imagem da surpresa em seus rostos, seguida pela consequência inevitável e terrível. A fantasia é tão vívida que seu corpo se tensiona, os músculos se preparam para uma ação. A adrenalina inunda seu sistema, mas então outra imagem a substitui, o rosto da sua esposa, o rosto do seu filho, o olhar de medo e incompreensão deles. E o medo, frio e racional, apaga o fogo da fúria. O que aconteceria com eles? Sua revolta de um momento custaria a vida e a segurança de todos que você ama. O peso dessa responsabilidade o esmaga, forçando-o de volta à terra, de volta à sua posição. Você crava a enxada no chão com uma força desnecessária, o impacto reverberando em seus braços. A fúria não desapareceu. Ela apenas foi empurrada para o fundo, para o lugar escuro onde você guarda todas as suas queixas e humilhações. O conflito interno o deixa exausto, mais do que qualquer trabalho físico. É uma batalha constante entre o instinto de lutar e o instinto de proteger. Entre o homem que quer ser livre e o pai que precisa manter sua família segura. Você arranca uma erva daninha com uma violência contida. O pequeno ato de destruição é a única válvula de escape que você tem. Você entende que a verdadeira prisão não são os samurais ou o Lorde. É essa guerra dentro de si mesmo. E a única paz que você pode encontrar é a frágil trégua que você negocia a cada dia entre sua raiva e seu medo. O silêncio é a primeira coisa que você nota. Um silêncio pesado, anormal, quebrado apenas pelo choro contido de uma mulher em uma cabana vizinha. O sol da manhã ilumina um vilarejo que parece ter envelhecido décadas em uma única noite. As portas de algumas cabanas estão escancaradas como bocas mudas gritando. O conflito, que antes era uma ameaça distante, varreu seu vale, deixando para trás uma quietude assustadora. Um cheiro acre de fumaça ainda paira no ar, misturado com algo mais. Algo metálico e adocicado que faz seu estômago revirar. O celeiro comunitário, o coração do vilarejo, não é mais do que uma pilha de madeira carbonizada e cinzas fumegantes. Os sacos de grãos, a esperança de sobrevivência do vilarejo, foram transformados em fumaça. A visão é um soco no estômago, um golpe que rouba o ar dos seus pulmões. Você caminha pelas ruas vazias, os pés descalços, evitando cuidadosamente os destroços. As pessoas começam a sair de suas cabanas, movendo-se como fantasmas. Os rostos estão vazios, os olhos arregalados em choque. Não há gritos, não há desespero ruidoso. Apenas este silêncio atordoado, esta incapacidade de processar a magnitude da perda. Vocês foram ignorados pelo grande exército, mas não escaparam da violência dos homens. Uma pequena patrulha, talvez perdida ou oportunista, foi o suficiente para desfazer o seu mundo. Você encontra o chefe da aldeia perto do que restou do celeiro. O rosto dele, normalmente um pilar de força, está desmoronado. Seus ombros estão curvados, e ele olha para as cinzas com uma expressão de derrota absoluta. Ele segura algo em sua mão. Você se aproxima e vê que é um único grão de arroz carbonizado. Um símbolo perfeito da sua situação. Sua própria cabana foi poupada, mas o alívio que você deveria sentir não vem. Você olha para sua esposa e filhos, encolhidos na porta, e a única coisa que sente é um medo gelado. O celeiro queimado significa fome, não a fome familiar,
a ausência constante no estômago, mas a fome real, a que não perdoa. O inverno está chegando e vocês não têm nada. Você olha para as montanhas, para a floresta. Antes eram lugares de beleza e sustento. Agora parecem indiferentes, testemunhas silenciosas da sua tragédia. A narrativa calma e previsível da sua vida, ditada pelas estações e pelo trabalho, foi rasgada em pedaços. O que resta é o silêncio, o cheiro de fumaça e a certeza aterrorizante de que as regras que governavam seu mundo foram queimadas junto com os seus grãos. O som de um gemido baixo e constante o guia até a cabana do ferreiro. O cheiro de ervas amargas e sangue toma conta do ar assim que você entra. A curandeira da aldeia está lá, mas seu rosto, normalmente uma fortaleza de calma, está tenso e cansado. Ela trabalha sob a luz fraca de uma lamparina a óleo, e o que você vê faz seu estômago se contrair. O ferreiro, um homem cuja força era lendária no vilarejo, está deitado em uma esteira, o corpo coberto de suor, o peito envolto em panos manchados de vermelho. Ele foi um dos poucos que tentou resistir, que tentou proteger o celeiro. Ao seu lado, seu filho adolescente também está ferido. Um corte profundo no braço, que a curandeira tenta limpar com uma delicadeza que contradiz a brutalidade da ferida. A esposa do ferreiro rasga tiras de tecido de um kimono velho, suas mãos tremendo, mas seus movimentos são determinados. Ela não chora. Não há tempo para lágrimas. Você se ajoelha ao lado dela sem precisar de palavras e começa a ajudar. Suas mãos, acostumadas ao trabalho da terra, agora se ocupam em preparar mais panos, em ferver água, em segurar a mão do garoto enquanto a curandeira aplica uma pasta de ervas que o faz contorcer-se de dor. Você trabalha, em um silêncio concentrado, um balé de ajuda mútua nascido do desastre. Outras mulheres entram e saem da cabana, trazendo água fresca, raízes medicinais que encontraram na floresta, um caldo ralo para tentar alimentar os feridos. A comunidade, embora abalada e aterrorizada, se reagrupa em torno de seus membros mais vulneráveis. A força do vilarejo não está em suas defesas, mas nesta teia de cuidados, nesta recusa em deixar que a tragédia os isole uns dos outros. Ao longo do dia, você se move entre as cabanas ajudando onde pode. Você vê o custo humano da violência, não nos corpos dos inimigos, mas nos rostos de seus amigos e vizinhos. O carpinteiro manca com um tornozelo quebrado. Uma idosa chora a perda de seu único animal. Uma cabra. Cada história é uma pequena ferida no corpo coletivo da aldeia. E quando a noite cai, você volta para sua própria cabana. O cansaço em seu corpo é diferente do cansaço do trabalho nos campos. É um esgotamento da alma. Você olha para sua própria família, ilesa, e um sentimento de culpa se mistura ao alívio. Por que eles e não nós? Não há resposta. Você entende que as batalhas dos samurais são travadas com espadas e lanças, mas o preço real é pago aqui, em gemidos de dor, em celeiros queimados e na ansiedade que se instala nos corações dos sobreviventes, uma ferida que levará muito mais tempo para cicatrizar. O som da corneta é agudo e imperioso, um som que exige obediência. Ele o arranca de dentro de sua cabana e o força a ir para a praça central do vilarejo, junto com todos os outros. O sol da manhã ainda é baixo, mas o ar já está carregado de uma tensão palpável. Os samurais do Lorde, que chegaram há 2 dias, estão formados no centro da praça. Suas armaduras brilhando, seus rostos impassíveis. Um deles, o líder, está de pé sobre um caixote de madeira, olhando para a multidão reunida. Atrás dele, ajoelhados no chão de terra batida, estão 4 homens do seu vilarejo. O ferreiro não está entre eles, ainda muito ferido para se mover. Mas o filho dele está lá, o braço enfaixado, o rosto pálido de medo. Ao seu lado estão os outros 3 que tentaram lutar. A comunidade inteira é forçada a observar. Seus rostos uma mistura de medo, raiva e impotência. Você procura o rosto do chefe da aldeia na multidão e o vê com a cabeça baixa, os punhos cerrados ao lado do corpo. O líder dos samurais. Começa a falar. Sua voz é alta e clara. Cada palavra, um golpe. Ele não fala de justiça. Ele fala de ordem. Ele fala sobre a tolice de camponeses que se esquecem de seu lugar. Ele diz que o Lorde é misericordioso, mas que a desobediência não pode ficar sem resposta. Ele fala que o ataque que sofreram foi uma consequência da desordem e que a ordem deve ser restaurada. Cada palavra dele é uma camada a mais de humilhação sobre a ferida aberta do vilarejo. Ele faz um sinal. 2 samurais se aproximam dos homens ajoelhados. Não há espadas, não há violência extrema. Há algo talvez pior. Eles pegam as ferramentas dos homens, o martelo do jovem ferreiro, a enxada de outro, e as quebram na frente de todos.
O som da madeira se partindo, do metal se dobrando, ecoa no silêncio pesado. É a destruição simbólica de sua identidade, de sua utilidade, de sua capacidade de prover. Em seguida, o líder anuncia a punição. Os 4 homens serão levados para trabalhar nas minas do Lorde. Uma sentença que todos sabem ser, na maioria das vezes, sem volta. Um lamento coletivo, baixo e contido, ondula pela multidão. A mãe do jovem ferreiro se desfaz em lágrimas silenciosas. O líder samurai ignora. A lição foi dada. A ordem restaurada. Enquanto os 4 homens são amarrados e levados embora, você não consegue desviar o olhar. A imagem deles sendo conduzidos para longe, suas cabeças baixas, ficará gravada em sua memória. Não é uma história para dormir. É um pesadelo acordado. Você entende com uma clareza brutal que, neste mundo, a bravura de um camponês é punida não como um crime, mas como um erro. E o preço desse erro é a aniquilação. O sol já se pôs, mas a imagem da punição na praça ainda queima atrás de suas pálpebras. O vilarejo está mergulhado em um silêncio que não é de paz, mas de derrota. As cabanas parecem mais escuras, as sombras mais longas. Você está sentado na soleira de sua porta, olhando para o nada, sentindo o peso do que aconteceu se assentar sobre você como uma mortalha. A fúria que você sentiu no dia anterior se foi, substituída por um vazio gelado. Um dos samurais passa pela sua cabana. Ele não olha para você, mas a simples presença dele é o suficiente para fazer seu corpo se encolher instintivamente. Você abaixa a cabeça, os olhos fixos no chão. É um gesto automático, uma lição aprendida e reforçada com brutalidade. A submissão se tornou sua segunda pele, uma armadura contra a dor. É mais fácil se curvar do que ser quebrado. Sua esposa se senta ao seu lado, colocando uma mão em seu ombro. O toque dela é leve, mas carrega o peso de uma compreensão mútua. Ela não diz nada. Não há nada a ser dito. Vocês compartilham o mesmo medo, a mesma dor, a mesma resignação. Vocês são 2 juncos curvando-se juntos diante da tempestade, na esperança de não serem arrancados pela raiz. Você olha para as suas mãos, as mesmas mãos que um dia se fecharam em punhos de raiva. Agora, elas repousam abertas e inúteis em seu colo. As ferramentas quebradas na praça não eram apenas madeira e metal. Eram um símbolo, um aviso. O poder deles não reside apenas em suas espadas, mas em sua capacidade de quebrar o espírito, de transformar a resistência em desespero. Mais tarde, naquela noite, deitado em sua esteira, você escuta os sons familiares do seu vilarejo adormecido. A respiração de sua família, o som do vento nas árvores, o canto distante de um grilo, sons que antes traziam conforto e uma sensação de normalidade. Agora, eles soam frágeis, como uma fina camada de gelo sobre um lago profundo e escuro. A narrativa calma de sua vida foi substituída por uma história de medo. Ainda assim, no fundo do seu ser, sob as camadas de submissão e medo, algo permanece. Uma brasa pequena e teimosa. Não é esperança nem raiva. É algo mais antigo. É o espírito que o fez plantar sementes em segredo, que o fez cuidar dos feridos, que o fez encontrar os olhos do velho no barracão do castelo. Ele está contido, aprisionado, mas não extinto. E você se agarra a ele como um homem se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. É a única coisa que ainda é verdadeiramente sua. O som dos passos do mercador itinerante na estrada de terra é um dos poucos ruídos que quebram a monotonia silenciosa do vilarejo. Ele passa por aqui a cada mudança de estação, um lembrete ambulante de que existe um mundo para além das montanhas. Normalmente, sua chegada é um evento aguardado, uma chance de trocar um pouco de arroz por sal, uma agulha nova ou um pedaço de tecido. Mas hoje, com o celeiro em cinzas e o espírito do vilarejo quebrado, ninguém sai para encontrá-lo. Você o observa da sua cabana. Ele para no centro do vilarejo, olhando para as cabanas silenciosas e para os restos carbonizados do celeiro. Ele entende a situação imediatamente. Seu rosto, normalmente jovial e calculista, se fecha em uma expressão de pena. Ele não grita seus produtos, apenas fica ali por um momento, como se prestasse respeito a um túmulo. Então, ele faz algo inesperado. Ele se aproxima da sua cabana. Você se encolhe, esperando uma cobrança por alguma dívida antiga, mas ele apenas coloca um pequeno pacote embrulhado em folha de bambu na sua soleira. Ele olha para você, um olhar que não é de pena, mas de uma estranha solidariedade. Ele acena com a cabeça e se vira, continuando seu caminho sem ter vendido ou trocado nada. Você espera até que ele desapareça na curva da estrada antes de pegar o pacote. Ele é surpreendentemente pesado. Com as mãos trêmulas, você o desembrulha.
Dentro, há um pedaço de peixe seco e salgado, e ao lado dele, algo que você nunca viu antes. São pequenos blocos escuros e duros, que exalam um cheiro adocicado e complexo. Completamente diferente de tudo que você já sentiu. Naquela noite, sua família se reúne ao redor do fogo. Vocês dividem o peixe em porções minúsculas, saboreando cada lasca salgada como se fosse um tesouro. Depois, sua esposa, seguindo uma intuição, coloca um dos blocos escuros em uma tigela com água quente. O bloco se dissolve lentamente, liberando um aroma ainda mais intenso e transformando a água em um líquido escuro e fumegante. É um tipo de chá que você nunca provou. Você leva a tigela aos lábios. O sabor é amargo, mas com uma doçura profunda e reconfortante que se espalha pela sua boca e aquece seu corpo de dentro para fora. É o gosto de um mundo distante, um mundo de cidades, de portos, de luxos inimagináveis. Por um breve momento, o sabor o transporta para longe da sua realidade de medo e fome. Não é uma solução para seus problemas, mas é um momento de graça, um lembrete inesperado de que a bondade ainda pode existir, mesmo nos lugares mais sombrios. O calor da tigela de chá aquece suas mãos calejadas. O vapor que sobe dela carrega um perfume que é ao mesmo tempo exótico e estranhamente calmante. Ao redor do fogo baixo, sua família compartilha o silêncio, mas desta vez não é um silêncio de medo ou desespero. É um silêncio de contemplação, quase um ritual, enquanto todos experimentam o sabor novo que o mercador deixou para trás. Você toma um pequeno gole. O amargor inicial é rapidamente seguido por uma complexidade de sabores que você não consegue nomear, terminando em uma doçura sutil que permanece em sua língua. O calor do líquido desce pela sua garganta, espalhando uma sensação de relaxamento profundo por todo o seu corpo. Seus ombros, sempre tensos, parecem se soltar um pouco. A dor crônica em suas costas parece diminuir. Você olha para sua esposa. Ela está com os olhos fechados, saboreando o momento. Um leve sorriso em seus lábios. É o primeiro sorriso genuíno que você vê nela em semanas. Seu filho, que normalmente seria impaciente, está quieto, olhando para o vapor que dança acima de sua própria tigela com uma curiosidade infantil. Por um breve instante, a sombra da fome e da incerteza que paira sobre sua cabana parece recuar. Este pequeno ato, beber uma tigela de chá, se torna uma breve fuga da sua realidade. Não é a água da chuva ou o caldo ralo de vegetais. É algo mais. É um luxo, uma indulgência tão rara que parece quase um pecado. Mas neste momento, ele é necessário. É um bálsamo para a alma ferida. Uma pausa na luta constante pela sobrevivência. A mente, normalmente ocupada com a ansiedade do amanhã, se aquieta. Os pensamentos sobre os campos secos, o celeiro queimado e o inverno que se aproxima se dissolvem no calor e no sabor do chá. É uma forma de mindfulness, um foco intenso no momento presente, forçado não pelo trabalho, mas pelo prazer. Você se concentra na sensação da tigela quente em suas mãos, no aroma que preenche o ar, no sabor que dança em sua boca. Quando a tigela está vazia, o feitiço se quebra lentamente. A realidade do seu mundo retorna, mas algo está diferente. O peso ainda está lá, mas parece um pouco mais suportável. O presente do mercador não foi apenas comida ou bebida, foi um lembrete. Um lembrete de que mesmo em meio à maior das dificuldades, pequenos momentos de beleza e prazer podem ser encontrados. E são esses momentos que dão a força para continuar, para enfrentar mais um dia. O som das suas mãos trabalhando é a única música que preenche a manhã. É um som rítmico, o farfalhar da palha seca sendo trançada em feixes grossos. Você está sentado no chão do lado de fora da sua cabana, preparando o material para remendar o telhado antes que o inverno chegue. O trabalho é lento, metódico, cada movimento é preciso, aperfeiçoado por anos de repetição. É uma tarefa humilde, mas nela você encontra um estranho consolo. O vilarejo está lentamente voltando à vida. Não a vida de antes, cheia de conversas e risadas, mas uma versão mais sombria e silenciosa. As pessoas se movem com um propósito renovado, mas seus rostos ainda carregam as marcas do trauma. Você vê seu vizinho reforçando a cerca de sua pequena horta. Duas mulheres estão lavando roupas no riacho, suas conversas são sussurros baixos. O luto ainda está presente, mas ele está sendo canalizado para o trabalho. O chefe da aldeia organiza os homens para começar a limpar os destroços do celeiro queimado. Não há como reconstruí-lo agora, não com os recursos tão escassos. Mas o espaço precisa ser limpo. É um ato simbólico, uma tentativa de apagar a cicatriz visível da tragédia. Você os observa por um momento, a fumaça subindo das pilhas de madeira carbonizada.
e sente uma mistura de tristeza e uma determinação teimosa. Você volta sua atenção para o seu próprio trabalho. Suas mãos se movem por conta própria, liberando sua mente para vagar. Você não pensa no passado. Pensar no que foi perdido é um luxo que você não pode se permitir. Em vez disso, você foca no futuro imediato. O telhado, a pequena horta com as sementes secretas, a lenha que ainda precisa ser coletada. São pequenas tarefas, pequenos atos de resistência contra o desespero. Cada feixe de palha que você completa é uma pequena vitória. Cada nó que você amarra é uma afirmação de que você ainda está aqui, ainda lutando. A ansiedade sobre o inverno, sobre a fome, ainda está lá, um zumbido constante no fundo da sua mente. Mas o ritmo do trabalho a mantém sob controle. É uma forma de meditação, uma maneira de ancorar sua mente no presente, no que pode ser feito agora. No final da tarde, você tem uma pilha de feixes de palha ao seu lado. Não é muito, mas é um começo. Você olha para o seu trabalho e, pela primeira vez em muito tempo, sente um lampejo de orgulho. Não é o orgulho de uma colheita farta ou de um celeiro cheio. É o orgulho mais fundamental de todos. O orgulho de não ter desistido, de ter escolhido o trabalho em vez do desespero, o recomeço em vez da rendição. A dor em suas costas é uma companheira constante enquanto você sobe na estrutura de madeira do telhado. A cada movimento, seus músculos protestam, cansados não apenas pelo esforço do dia, mas pelo peso acumulado de semanas de medo e tensão. Você se move com uma lentidão deliberada, a fadiga tornando cada gesto um desafio. A resiliência, você descobre, não é uma força heróica e inesgotável. É um cansaço que se recusa a desistir. Sua esposa lhe passa os feixes de palha, um de cada vez. Vocês trabalham em um silêncio sincronizado, uma parceria forjada em anos de trabalho lado a lado. Não há necessidade de palavras. Um olhar, um gesto, é o suficiente para comunicar o que é preciso. Essa conexão, essa rotina compartilhada, é uma das poucas coisas que o desastre não conseguiu quebrar. É a força do hábito, uma âncora em um mar de incertezas. Você começa a tecer a palha nova na estrutura antiga, substituindo as partes podres e danificadas. O processo é familiar, quase meditativo. Suas mãos, embora doloridas, sabem exatamente o que fazer. Elas se lembram do ofício ensinado por seu pai, que aprendeu com o pai dele. É uma sabedoria que não está nos livros, mas no sangue, nos músculos, na memória do corpo. De cima do telhado, você tem uma visão panorâmica do vilarejo. Você vê a fumaça subindo das outras cabanas, o movimento lento das pessoas em suas tarefas diárias. O vilarejo parece ferido, mas não morto. As pessoas estão consertando suas casas, cuidando de suas pequenas hortas, preparando-se para o inverno da melhor maneira que podem. A visão o enche não de esperança, mas de um respeito sombrio pela tenacidade humana. Quando o último feixe de palha é colocado no lugar, o sol já está se pondo, pintando o céu com cores suaves. Você desce do telhado, o corpo exausto, mas a mente estranhamente em paz. O telhado está remendado. É uma pequena coisa no grande esquema de seus problemas, mas é algo tangível. É um abrigo. É um ato de cuidado com sua família. Naquela noite, deitado em sua esteira, você sente a exaustão como um cobertor pesado, mas reconfortante. A ansiedade ainda está lá, numa nota baixa no fundo de sua mente, mas ela não tem mais o controle. A força do hábito, o ritmo do trabalho, a necessidade de continuar, tudo isso o empurra para a frente. Você não sabe o que o amanhã trará, mas hoje você fez o que precisava ser feito. E nesse simples fato, você encontra a força para fechar os olhos e buscar um sono merecido. A luz da tarde entra pela porta aberta da cabana, criando um retângulo dourado no chão de terra batida. Você está sentado, afiando a lâmina de uma foice com uma pedra de amolar. O som rítmico e áspero é um dos poucos ruídos no silêncio da sua casa. Sua esposa está tecendo um novo cesto de bambu, suas mãos se movendo com uma agilidade hipnótica. E no centro do retângulo de luz, seu filho mais novo, que mal completou 1 ano, está tentando se equilibrar. Ele se apoia em um pequeno banco de madeira, as perninhas gordas tremendo com o esforço. Ele olha para você, os olhos grandes e curiosos, e balbucia algo ininteligível. Você para o que está fazendo, a pedra de amolar em silêncio em sua mão. Sua esposa também para de tecer. Ambos prendem a respiração, observando. Com uma determinação feroz, ele solta o banco. Por um instante, ele se equilibra, os braços estendidos para os lados como as asas de um pequeno pássaro. Um sorriso de pura alegria ilumina seu rosto. E então, ele dá um passo e outro.
São passos vacilantes, desajeitados no chão irregular de terra. Ele cambaleia, quase cai, mas consegue dar um terceiro passo antes de aterrissar suavemente em seu traseiro com um baque surpreso. Uma risada borbulhante escapa dele. Não de frustração, mas de puro deleite com a nova descoberta. Você e sua esposa trocam um olhar e um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo, floresce em ambos os rostos. Em meio à desolação, à fome e ao medo, a vida continua. A vida insiste. Você se ajoelha no chão e abre os braços. Seu filho engatinha rapidamente em sua direção e se joga em seu colo. Você o abraça com força, sentindo o calor do seu corpinho, o cheiro de sua pele. Naquele momento, o celeiro queimado, os campos secos, os samurais, tudo isso desaparece. Existe apenas este momento perfeito de pura e simples alegria. Este pequeno milagre, os primeiros passos de uma criança, é um lembrete poderoso. É a prova de que o ciclo da vida é mais forte do que a violência dos homens. As colheitas podem falhar, os celeiros podem queimar, os lordes podem fazer guerra, mas a próxima geração sempre se levantará. Eles aprenderão a andar, a correr, a trabalhar a terra, e eles carregarão o futuro em seus pequenos ombros. E nessa certeza, você encontra uma força que não sabia que ainda possuía. O sol está se pondo e você está no campo examinando os brotos amarelados do arroz. A cena ainda é de desolação, mas algo em seu peito mudou. A alegria dos primeiros passos do seu filho o preencheu com uma nova perspectiva. Você se agacha e arranca um dos brotos mortos, sentindo a secura de suas folhas, mas não sente mais o mesmo desespero de antes. Seu filho mais velho, um garoto de 7 anos, se aproxima silenciosamente e fica ao seu lado. Ele não diz nada, apenas imita seu gesto, agachando-se e examinando o chão rachado. Ele olha para você, os olhos cheios de uma seriedade que não deveria pertencer a uma criança. Ele viu a fome, o medo, a violência. Ele está aprendendo as lições duras deste mundo muito mais cedo do que você gostaria. Você pega a mão dele. A mão dele é pequena na sua, mas já começa a mostrar os primeiros sinais de calos, as marcas do trabalho que ele ajuda a fazer. Você o leva até a beira do campo, onde um pequeno balde de madeira contém um pouco de água, trazida com muito esforço do riacho que ainda corre fraco na floresta. Com um pequeno copo, você derrama um pouco de água na base de um dos poucos brotos que ainda mostram um fiapo de verde. Você entrega o copo para o seu filho. Ele entende imediatamente. Com uma concentração intensa, ele também derrama um pouco de água em outro broto. Vocês dois trabalham juntos, em silêncio, oferecendo essa pequena gota de vida para as plantas moribundas. É um trabalho quase inútil, um gesto simbólico contra a vastidão da seca. Mas não é sobre salvar a colheita. É sobre ensinar. Naquele momento você não está apenas cuidando das plantas. Você está passando um legado. O legado da persistência, do cuidado, da recusa em se render, mesmo quando tudo parece perdido. Você está ensinando a ele a única coisa que realmente importa. Que o trabalho de um camponês não é apenas sobre plantar e colher, mas sobre cuidar, sobre lutar pela vida, por menor que seja a chance. Ele olha para você, o rosto sujo de poeira, e nos olhos dele você vê o seu próprio reflexo. Mas você também vê o futuro. Ele continuará. Ele aprenderá os ritmos da terra, os segredos do plantio, a sabedoria da paciência, e um dia ele ensinará isso a seus próprios filhos. A sua vida pode ser dura e cheia de sofrimento, mas nesta continuidade, nesta passagem de conhecimento e resiliência, você encontra um propósito, uma forma de imortalidade. A sua história não terminará com você. Ela apenas começou. O cheiro de ervas secas e fumaça de madeira enche a pequena cabana da curandeira. Você está sentado no chão de terra batida, observando-a trabalhar. Ela é a pessoa mais velha do vilarejo, uma biblioteca viva de conhecimentos que o tempo ameaça apagar. Hoje, ela está te ensinando, não com palavras, mas com gestos. A linguagem dela é o movimento de suas mãos enrugadas. Ela pega um punhado de folhas secas e as esmaga em um almofariz de pedra. Suas mãos, deformadas pela idade e pela artrite, se movem com uma graça e precisão que contradizem sua aparência. Cada movimento é econômico, eficiente, o resultado de uma vida inteira de prática. Ela não te diz quais folhas pegar. Ela te mostra. Ela esfrega uma folha entre os dedos e a leva ao nariz, convidando você a fazer o mesmo, a aprender pelo cheiro, pela textura. Você a imita, sentindo a fragrância pungente da planta, a sua superfície áspera. Sua mente, acostumada a seguir ordens e a se concentrar no esforço físico, luta para se adaptar a essa nova forma de aprendizado. É uma aula de mindfulness, de prestar atenção aos detalhes sutis que a maioria das pessoas ignora.
A curandeira não tem pressa. Ela te dá tempo para absorver, para sentir. Ela aponta para uma raiz retorcida, depois para uma tigela com água. Você entende. Você pica a raiz em pedaços pequenos, como a viu fazer tantas vezes, e os coloca na água. Ela observa seus movimentos, a cabeça levemente inclinada. Quando você termina, ela pega um dos pedaços que você cortou. Ela não diz que está errado, mas com o polegar, ela raspa uma camada fina da casca da raiz, revelando uma polpa mais clara por baixo. Ela te mostra o pedaço, depois o joga na tigela. Uma correção silenciosa, mas poderosa. O tempo passa em um silêncio produtivo, quebrado apenas pelo som da pedra no almofariz, da faca cortando as raízes e do borbulhar da água em uma panela sobre o fogo. Você aprende a reconhecer as plantas que acalmam a febre, as que estancam o sangramento, as que aliviam a dor. Não são curas milagrosas, são pequenos auxílios, uma forma de trabalhar com a natureza para dar ao corpo uma chance de lutar. Ao sair da cabana dela, com um pequeno saco de ervas preparadas em sua mão, você se sente diferente. A ansiedade sobre o futuro ainda está lá, mas agora ela é acompanhada por um novo sentimento, o de competência. Você não aprendeu apenas a misturar ervas, aprendeu a observar, a sentir, a entender a linguagem silenciosa da natureza. E esse conhecimento é um tesouro, uma ferramenta que ninguém pode quebrar ou levar embora. É um poder silencioso que agora vive em suas próprias mãos. O sol poente lança longas sombras pela floresta enquanto você e seu filho mais velho caminham de volta para o vilarejo. Nas suas costas, um fardo de lenha seca. Nas costas dele, um fardo menor, mas carregado com o mesmo orgulho silencioso. O ar está mais frio, um lembrete de que o inverno se aproxima a cada dia. Vocês param perto de um pequeno riacho para beber água. Enquanto seu filho se inclina para pegar água com as mãos em concha, você nota algo na beira da água, um conjunto de pegadas de cervo, frescas na lama macia. Seus instintos, aguçados por anos de observação, entram em ação. Você analisa a direção das pegadas, a profundidade, tentando adivinhar o caminho do animal. Você chama seu filho com um gesto silencioso. Você aponta para as pegadas, depois para uma mancha de pelo presa em um arbusto próximo. Você não diz nada, mas o ensina a ler os sinais. O garoto olha com uma intensidade que espelha a sua, absorvendo a lição. Ele entende que a floresta não é apenas um lugar de perigos, mas também de oportunidades. Vocês não seguem o rastro. Vocês não têm as ferramentas ou a permissão para caçar, mas o conhecimento de que o cervo está por perto é valioso. É uma informação que será compartilhada com os outros no vilarejo, uma peça no quebra-cabeça da sobrevivência. Você está ensinando a ele não apenas a ver, mas a entender. A ver o mundo como um texto a ser lido, cheio de pistas e segredos. Enquanto caminham de volta, você começa a apontar para outras coisas. Um tipo específico de cogumelo crescendo na base de um carvalho. Uma planta com pequenas frutas vermelhas que os pássaros comem. Você explica com poucas palavras quais são seguros e quais devem ser evitados. Você está passando para ele a sabedoria acumulada de gerações, um conhecimento oral que é a verdadeira herança da sua família. Não é uma educação formal, com livros e pincéis. É uma educação escrita na própria terra, ensinada através da experiência e da observação. Cada caminhada na floresta é uma aula. Cada tarefa diária é uma lição. Você está preparando seu filho não para ser um erudito ou um guerreiro, mas para ser um sobrevivente. Naquela noite, ao redor do fogo, você observa seu filho explicando com entusiasmo para a mãe sobre as pegadas de cervo que encontrou. E você sente uma paz profunda e serena. As sementes que você plantou em segredo na floresta podem ou não crescer, mas as sementes de conhecimento que você planta na mente do seu filho, essas certamente florescerão. E nelas reside a verdadeira esperança de continuidade. O ar é mais fino e mais frio aqui em cima. Você está sentado no topo da colina que domina o seu vale, um lugar para onde raramente vem. O esforço da subida deixou sua respiração ofegante e seus músculos doloridos, mas a visão recompensa o cansaço. O sol está se pondo, uma bola de fogo derretido que sangra cores vibrantes por todo o céu. Laranja, rosa, roxo, as cores se misturam em uma pintura efêmera e de uma beleza dolorosa. De cima, seu vilarejo parece um aglomerado de brinquedos em miniatura. As cabanas são pequenas caixas de madeira, e a fumaça que sobe de suas chaminés são fios finos e frágeis contra a imensidão do céu. Os terraços de arroz, mesmo secos e rachados, formam um padrão complexo e belo na paisagem. É uma visão que lhe dá uma perspectiva diferente.
A distância suaviza as bordas ásperas da sua realidade, transformando a luta diária em algo quase poético. Você consegue ver a estrada que corta o vale, a mesma por onde o exército passou, a mesma que levou os homens do seu vilarejo para as minas. Ela serpenteia pelas colinas e desaparece no horizonte. Você a segue com o olhar, imaginando os lugares para onde ela leva. Cidades, castelos, portos, um mundo vasto e indiferente, do qual você só conhece os ecos violentos e os presentes inesperados. Um vento frio sopra, trazendo consigo o cheiro de pinho e terra úmida. Ele o faz se encolher, um lembrete de que o inverno está próximo. A beleza do pôr do sol é uma despedida, o último suspiro de calor antes da longa estação de frio e escuridão. A ansiedade que você conseguiu manter à distância com o trabalho e a rotina retorna com uma pontada aguda. Você não veio aqui para admirar a vista, você veio para procurar. Seus olhos varrem o céu, procurando por qualquer sinal, qualquer mudança. Nuvens mais escuras no horizonte, talvez. Um cheiro de chuva no vento, mas não há nada. Apenas a beleza cruel de um céu limpo. Quando a última lasca de sol desaparece atrás das montanhas, a escuridão sobe rapidamente do vale para te engolir. O mundo se torna um lugar de sombras e silhuetas. Você se levanta, o corpo rígido pelo frio. A beleza do momento se foi, deixando para trás apenas a realidade nua e crua. Você é pequeno, seu vilarejo é frágil, e vocês estão à mercê de forças muito maiores. Com essa verdade pesando em seus ombros, você começa a descida de volta para a sua vida. O caminho de volta para o vilarejo, na escuridão crescente, é guiado mais pela memória dos pés do que pelos olhos. Você sente a terra familiar sob suas sandálias, cada pedra e raiz, um conhecido ponto de referência. O ar frio da colina dá lugar a um ar mais denso e familiar no vale, carregado com o cheiro de fumaça de madeira e da poeira de um dia seco. O silêncio da altitude é substituído pelo zumbido suave do vilarejo se preparando para a noite. Ao entrar na sua cabana, o calor do fogo baixo o envolve como um abraço. A luz amarelada da lareira dança nas paredes de barro, criando um santuário de calor e luz, contraste com a escuridão lá fora. Sua esposa está sentada perto do fogo, mexendo uma panela de onde sobe um vapor ralo, mas reconfortante. Seus filhos já dormem, amontoados sob um único cobertor. Suas respirações suaves e rítmicas são a melodia mais calmante do mundo. Você se senta e sua esposa lhe passa uma tigela de madeira com um pouco de mingau de cevada. É a mesma refeição de sempre, mas esta noite ela tem um gosto diferente. O medo e a ansiedade que a visão do alto da colina despertaram em você começam a se dissipar, substituídos por algo mais profundo, mais quieto. Você olha para sua família, para as paredes da sua casa, para as ferramentas gastas encostadas no canto. Este é o seu mundo, não o vasto e indiferente panorama de montanhas e estradas, mas este pequeno círculo de calor e amor. A percepção o atinge com a força de uma revelação silenciosa. Você não é um lorde, nem um samurai. Você não comanda exércitos, nem constrói castelos. Você é um camponês. Seu domínio é este pequeno pedaço de terra. Sua riqueza é esta família. Sua força está na resiliência de suas mãos e na sabedoria que passa para seus filhos. A vastidão do mundo lá fora não diminui a importância do seu próprio universo. Pelo contrário, ela o define. Você entende que a paz não vem da ausência de dificuldades, mas da aceitação do seu lugar no grande ciclo das coisas. Como uma árvore que não se lamenta por não ser uma nuvem, você não precisa ansiar por um poder que não é seu. Suas raízes estão aqui, nesta terra, nesta família, e são raízes profundas e fortes, capazes de suportar secas e tempestades. Com essa aceitação serena, um relaxamento profundo que você não sentia há muito tempo se espalha por seu corpo. A luta constante contra o seu destino cessa, e em seu lugar, uma calma narrativa zen se instala em sua alma. Você termina sua refeição, deita-se em sua esteira, e pela primeira vez em meses, o sono que chega é rápido, sereno e verdadeiramente profundo.